Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto Sistema Modelo. Capítulo 141 Ouro Puro. Konoha. Os raios dourados do sol que passavam pelas cortinas caíam sobre a cama onde dormiam duas figuras abraçadas. Devido à luz repentina que caiu sobre ele, as pálpebras de Kozuki tremeram quando ele abriu os olhos no momento seguinte. Kozuki sentou-se e depois de olhar fixamente para o teto por um tempo, levantou-se e foi tomar banho. Após se lavar, Kozuki tirou um kimono roxo escuro e vestiu-o rapidamente. Depois de cobrir cuidadosamente o cansado Kurenai com uma colcha, Kozuki desceu e preparou o café da manhã. Depois de preparar o café da manhã, Kozuki o levou de volta para seu quarto e viu que Kurenai já estava acordada e vestida. Você está bem? Ao vê-la de pé, Kozuki perguntou preocupado, já que eles estavam realmente selvagens da última vez. Não me subestime, sou um dos ninjas médicos mais fortes. Kurenai rapidamente penteou o cabelo e sentou-se na cama enquanto Kozuki também se sentou ao lado dela enquanto eles começavam a tomar o café da manhã. O que você vai fazer agora? Enquanto comia, Kurenai perguntou curiosamente a Kozuki sobre seu plano futuro. Tem um lugar que preciso ir, no máximo sairei depois de 3 meses. Depois que as palavras de Kyuubi confirmaram seu palpite, Kozuki queria ir para aquele lugar, mas antes disso, ele queria ver se Akatsuki reapareceria. Ele os destruiria imediatamente se o fizessem, mas não esperava muito, pois sabia que Fukashi não se revelaria rapidamente após ver sua força. Ele esperaria o melhor momento e atacaria novamente. Kozuki na verdade queria informar Minato sobre Akatsuki, mas agora que Nagato foi capturado, ele não precisava. Minato estava ocupado gerenciando a reconstrução da vila. Grande parte da área da aldeia foi danificada durante o ataque. Nagato estava agora no departamento de interrogatório, e Kozuki sabia que a escuridão no coração de Nagato foi eliminada naquele último momento. Nagato definitivamente revelaria tudo o que sabe sobre Akatsuki. Com seu status de aluno de Jiraiya, ele pode ser libertado após ficar preso por alguns anos, e o mesmo pode acontecer com Konan. Kurenai, que soube da partida dele em breve, ficou triste por um momento, mas finalmente aceitou, pois sabia que Kozuki estava fazendo tudo isso para seu futuro pacífico. Ela viu o que Akatsuki pode fazer, e se não fosse por Kozuki, Konoha teria sido destruída com certeza. Tomar cuidado. Kurenai disse enquanto se levantava e queria ir para o hospital. Muitas pessoas ficaram feridas no ataque, então era sua responsabilidade tratá-las como um dos melhores ninja médicos. Espere um minuto. Mas antes que ela pudesse ir, Kozuki a parou de repente. Nos olhos confusos de Kurenai, Kozuki tirou um anel de ouro brilhante com lindos padrões moldados nele. Ao ver o anel, Kurenai ficou atordoada, mas seus olhos ficaram um pouco úmidos no momento seguinte. Traga sua mão para frente. Kurenai colocou a mão direita na frente de Kozuki, que gentilmente colocou o anel em seu dedo anelar. Depois de colocar o anel no dedo, Kozuki olhou para cima, mas seu rosto ficou tenso quando viu lágrimas nos olhos dela. O que aconteceu? Kozuki se levantou e perguntou o que aconteceu, mas parou de repente quando seus lábios foram bloqueados e seu pescoço foi abraçado com força. Finalmente, seu idiota. Depois de mais ou menos um minuto, Kurenai finalmente soltou os lábios dele e com um sorriso no rosto, disse algo que Kozuki não conseguiu entender e saiu correndo. Kozuki ficou para trás e ficou atordoado, e depois de pensar um pouco, finalmente entendeu tudo. Ele só queria dar a ela um anel feito de ouro puro, mas parece que ela aceitou isso como um anel de proposta. Mas Kozuki não foi idiota em esclarecer esse mal-entendido, pois sabia que seria morto por Kurenai com certeza se contasse a ela suas intenções originais. Suspirar? Como se aceitasse seu destino, Kozuki suspirou e saiu de casa e decidiu passear pela vila, já que não tinha mais nada para fazer agora. Toda a aldeia estava em reconstrução agora, enquanto o som de um martelo batendo na madeira era ouvido por toda parte. Kozuki-sama. Kozuki conheceu muitos civis que ficaram entusiasmados em vê-lo. De repente, Kozuki parou e caminhou para a direita ao sentir alguns chakras familiares. Itachi, diga-me, devemos ir encontrar o sensei? Shizui perguntou a Itachi já que ele mal podia esperar para conhecer Kozuki. Mas ele pode estar ocupado, você sabe. Voltando depois de tantos anos, ele tem muito a reportar ao Lord Hokage. Itachi não queria incomodar Kozuki, embora quisesse conhecê-lo também. Você não mudou nada, Itachi. Você ainda pensa demais. De repente, os dois ouviram uma voz quando se viraram e viram Kozuki olhando para eles com um sorriso no rosto. Sensei. Itachi e Shizui não esperavam vê-lo tão de repente, então ficaram surpresos. Parece que o ódio dentro do Uchiha foi finalmente removido. Kozuki junto com Shizui e Itachi à sua esquerda e à direita, caminharam pelas ruas de Konoha. Shizui contou a ele o que aconteceu nesses anos. Sensei, a maioria dos membros do clã, odiava Danzo. A raiva deles diminuiu muito com a morte dele. Embora alguns rebeldes tenham sobrado, Itachi e eu lidamos com eles secretamente. Shizui cresceu muito mentalmente durante esses anos, e ele sabia que em vez de depender dos outros, ele mesmo teria que agir para corrigir o Uchiha. No original, por ser ingênuo, ele contou a Danzo e Sarutobi sobre Koto Amatsukami, mas agora ele podia ver quem era digno de sua confiança. Shizui, sua visão ficou fraca? Kozuki de repente lembrou que Shizui havia acordado Mangekyou muito antes, então ele queria saber sobre isso. Como você conhece o sensei? Shizui ficou surpreso ao ver como Kozuki sabia disso. Ultimamente sua visão está ficando mais fraca, e mesmo usando o Sharingan básico, seu olho está doendo. Kozuki rapidamente contou a ele sobre os efeitos colaterais do uso do Mangekyou Sharingan, que ele disse que aprendeu com o cara que se autodenomina Madara. Sensei. Tosse.
Tosse. Itachi, que também ouviu suas palavras, queria contar a Kozuki que ele também tinha manjequio, mas de repente ele tossiu forte e sangue também vazou de sua boca. Itachi, ao vê-lo tossir sangue, Shizui chorou de horror enquanto avançava rapidamente para verificá-lo. Estou bem. Itachi acenou com as mãos, explicando que estava bem enquanto limpava o sangue da boca. Você está doente, Itachi. Itachi, que queria se esconder, foi preso por Kozuki, que sabia pelo original que Itachi tinha uma doença. Por que você não me contou, Itachi? Shizui estava com raiva porque sabia que Itachi devia ter escondido isso de todos. Embora ele soubesse que Itachi não queria preocupar a todos, o fato de seu amigo estar doente e ser mantido no escuro o deixou com raiva. Não se preocupe, tem uma maneira de resolver os dois problemas. Neste momento Kozuki falou enquanto assegurava a ambos. Kozuki olhou em volta e após confirmar que Kurenai não estava por perto, com um único pensamento nos olhos inacreditáveis de Shizui e Itachi, 2 anéis brilhantes apareceram em sua mão. Capítulo 142 Fortalecimento. Konoha. Essa coisa pode nos curar. Olhando para o anel de ouro que Kozuki lhes entregou, Shizui e Itachi perguntaram curiosos. Tem usos muito melhores. A cura é apenas um deles. Você descobrirá isso gradualmente. Mesmo uma pequena partícula de ouro puro era suficiente para transformar qualquer um em imortal. Os anéis de ouro tinham apenas um leve ouro puro imbuído neles. Ele tinha o suficiente para compartilhar isso com seus entes próximos, pois não queria ser o único a sobreviver. Mas ele não planejava contar a ninguém sobre sua real função. Ainda assim, eles iriam descobri-lo gradualmente, e ele não tinha medo de que fosse roubado. Foi um produto do sistema. Mesmo que estivesse a milhares de quilômetros de distância dele, ele poderia voltar atrás com um único pensamento. Ainda ontem, ele também recuperou seu cadáver falso, que foi roubado, deixando um cara de óculos especiais desnorteado. Ao ouvir suas palavras, Shizui e Itachi rapidamente usaram o anel e imediatamente sentiram uma sensação de frescor em seu corpo. Shizui ficou chocado quando subconscientemente abriu os olhos para o Sharingan, e logo um padrão de roda preciso apareceu em seus olhos. Mas ao contrário de antes, seus olhos não doíam nem um pouco, e ele também podia sentir uma forte vitalidade injetada em seus olhos. O padrão nos olhos de Shizui mudou ligeiramente antes de parar, e assim como Shizui, Itachi também estava passando pelo mesmo processo. Itachi sentiu a sensação de frescor em todo o seu corpo e ao redor do peito. A dor que ele sentia de vez em quando desapareceu. Ele abriu os olhos inconscientemente e um padrão diferente do Sharingan básico apareceu. Também girou por um momento antes que o padrão em seus olhos mudasse ligeiramente. Kozuki, que viu o padrão nos olhos de Itachi, ficou surpreso, pois não esperava que ele abrisse o manjequio também. No original, testemunhar a morte de Shizui foi a razão da evolução do seu Sharingan, mas ele ainda pegaria manjequio. Isso era algo que Kozuki nunca esperava. Itachi, seu manjequio? Kozuki estava curioso para saber qual foi a razão por trás de sua evolução. Sensei. Foi quando descobri como você foi traído. Depois de hesitar um pouco, Itachi finalmente contou a verdade para Kozuki. Kozuki ficou em choque, pois nunca esperava que ele tivesse um lugar assim no coração de Itachi. Na verdade, Kozuki se menosprezava constantemente. No fundo de sua mente, ele sempre pensou que era um estranho. Mas fosse Kurenai, Kakashi, Itachi e todos os outros para eles, ele era alguém que admiravam e se importavam profundamente com ele. Desculpe, Itachi, você teve que passar por essa experiência dolorosa por minha causa. Kozuki sabia o quão forte era o estímulo necessário para abrir o manjequio. Itachi deve ter sentido muita dor por causa de sua morte. Não é culpa sua, sensei. Você não teve escolha. Em vez de se justificar, você assumiu a culpa e protegeu a Vila das Sombras. Você até aceitou a mancha de um bandido pelo bem da aldeia e se infiltrou no inimigo. Minha dor não é nada comparada com o que você tem que suportar. Suspirar? Kozuki suspirou feliz por ter tido a chance de vir a este mundo. Ele não apenas conheceu alguém que não importa o que acontecesse, não desistiu dele e o perdoou como se nada tivesse acontecido. Mas ele também tinha camaradas que confiavam cegamente nele. Vamos, quero ver o quanto você melhorou. Kozuki avançou a mão e bagunçou a cabeça de Itachi como fazia quando era criança e caminhou em direção ao terceiro campo de treinamento de Konoha. Haha. Itachi ficou um pouco envergonhado por ser tratado como uma criança, enquanto Shizui ao lado riu enquanto seus olhos tinham alguma nostalgia. Esses foram os dias que ele sentiu falta, dias de treino com Kozuki sem nenhuma preocupação. Hehe, também queremos ver o quanto melhoramos. Ao ouvir suas palavras, Shizui respondeu com algumas expectativas em seus olhos, e Itachi também teve o mesmo olhar. Kozuki havia contado a ele sobre o próximo estágio do manjequio, então, sentindo a melhora no poder ocular, eles queriam confirmar. Shizui e Itachi rapidamente seguiram Kozuki em direção ao terceiro campo de treinamento. Enquanto Kozuki estava prestes a treinar com seus alunos em uma base subterrânea em algum lugar do mundo ninja, parece que você só consegue lidar com o olho. Olhando para Fukashi com o Rinnegan no olho direito, Zetsu Negro disse com certa decepção. Isso não é suficiente. Pela primeira vez, Fukashi se sentiu impotente, pois sabia que mesmo com o Rinnegan não seria capaz de derrotar Kozuki. Fukashi, você tem que ser forte, ainda não perdemos. Enquanto Madara ressuscitar, podemos lidar com Kozuki. Quando soube que a Kagami Shanks era Kozuki, Zetsu Negro finalmente conseguiu suspirar de alívio. Talvez apenas o nome fosse o mesmo. Mesmo Madara não duraria muito contra ele se fosse aquele cara. Fukashi queria dizer que até Madara empalideceu diante de Kozuki, mas depois lembrando que enquanto Madara puder se tornar o Jinchuriki de 10 caudas, ele definitivamente poderá vencê-lo. Vamos a partir de hoje. Sou o novo líder da Akatsuki. Fukashi junto com Zetsu Negro desapareceram e apareceram em algum lugar do mundo ninja que era sua nova base. Ele já havia avisado a todos através do Zetsu branco sobre esse lugar, e quando ele apareceu lá, todos já estavam presentes.
Capítulo 143 Par. Em uma base subterrânea. Eu sabia. Aquele monstro espada demoníaca não morreria facilmente. Juzo comentou enquanto o medo deixado por Kozuki em seu coração começou a despertar mais uma vez. Através de Zetsu, todos já sabiam o que aconteceu em Konoha, e ficaram surpresos ao saber que Pen foi derrotado. Seu líder, que tinha o lendário Rinnegan, ser derrotado pelo demônio da espada foi chocante. Então, o que vamos fazer agora? Kizami perguntou enquanto olhava para aquele olho vermelho e roxo que estava visível através da abertura na máscara. Kizami já havia conhecido o verdadeiro Madara, então ele sabia antes que Nagato era apenas um peão. Ele sabia que esse cara era o verdadeiro porta-voz de Madara. O mundo inteiro está nos procurando. Ficaremos escondidos por um tempo e esperaremos uma boa oportunidade. Eles já haviam capturado 7 bestas com cauda e não havia necessidade de se apressarem. Ele também tentaria se familiarizar com o Rinnegan quando eles se mantivessem escondidos. Além disso, muitos Zetsu foram desperdiçados durante este ataque, então sua produção também exigiu muito tempo. Todos os presentes assentiram, pois também sabiam que agora todas as aldeias tinham informações sobre eles. Era tarde demais para deixar a Akatsuki, e somente permanecendo juntos eles tinham esperança de sobreviver. Caso contrário, eles seriam caçados pelos ninjas de cada aldeia. Fukashi encerrou a reunião enquanto desaparecia, e todos os demais também desapareceram, prontos para se manterem discretos por algum tempo. Terceiro campo de treinamento de Konoha. Ei, Shikamaru, o que você está fazendo aqui? Naruto olhou para Shikamaru, que veio ao local de treinamento com seus companheiros, um pouco confuso. Kurenai-sensei nos deu a tarefa de auto-treinar. Ino, além de Shikamaru, disse a Naruto que Kurenai ainda tinha muito trabalho no hospital. Sasuke-kun, por que não praticamos juntos? Ino porco, fique longe de Sasuke-kun. Afaste-se sua testa larga. Ino avistou Sasuke, chegou perto dele e quis treinar com ele, mas foi impedida por Sakura quando os dois começaram a se provocar. As mulheres são realmente problemáticas. Shikamaru suspirou enquanto se perguntava se deveria se casar ou não no futuro. Até Kakashi tinha veias na testa ao vê-los lutar, mas de repente, ele franziu a testa enquanto olhava para a direita. Ele avistou 3 figuras vindo para cá e quando se aproximaram, ele imediatamente as reconheceu. Kakashi, você deveria procurar uma namorada, não leia esses romances na frente das crianças. Kozuki veio ao lado de Kakashi enquanto colocava a mão em seu ombro e lhe dava um sorriso conhecedor. Tosse. O que você está fazendo aqui? Kakashi tossiu e imediatamente guardou o livro laranja. Eu queria ver o quanto meus alunos cresceram, e esse lugar parece certo. Kozuki disse enquanto olhava em volta, pois este lugar parecia bom para um treino. Não destrua. Kakashi olhou para os entusiasmados Itachi e Shizui e lembrou Kozuki de não ir longe demais. Não se preocupe. Kozuki assegurou-lhe, mas as pálpebras de Kakashi tremeram de repente conforme sua preocupação aumentava. Grande irmão. Sasuke, incomodado por Ino e Sakura, de repente viu que Itachi estava surpreso e se aproximou dele. Parece que você fez muitos amigos, Sasuke. Vendo Ino e Sakura pairando ao redor de Sasuke como abelhas, Itachi sorriu ao enviar uma bala em sua testa. Não é. Sasuke manteve a testa negada, mas sua voz era baixa demais como a de uma garota tímida. O resto dos genin ficaram surpresos ao ver um Sasuke assim, já que ele sempre agiu como um pequeno adulto. Tio cabelo ruivo. Naruto também cumprimentou Kozuki porque estava feliz em ver seu salvador e criou um apelido familiar. Naruto, como está sua mãe agora? Kozuki não se importava de ser chamado de cabelo ruivo, já que não sabia por que ele meio que parece gostar. Ela ainda não acordou, mas a irmã mais velha Kurenai está cuidando dela. Ao ouvir sobre sua mãe, Naruto ficou triste por um momento, mas rapidamente se animou ao sentir a mão em sua cabeça. Não se preocupe, ela vai ficar bem. Kozuki esfregou a cabeça, encorajando. Senhor Kozuki, como você conhece Kakashi-sensei? Sakura se aproximou e perguntou curiosa, já que ela tinha visto Kakashi principalmente com Gai. Haha, éramos rivais, mas eu sempre venceria. Kakashi queria refutar sua afirmação, mas finalmente suspirou ao saber que estava certo. Depois de conversar um pouco com o genin de Konoha, Kozuki finalmente assumiu uma posição de luta enquanto Itachi e Shizui se preparavam para a luta. Kakashi e o animado Konoha genin ficaram de lado, observando a luta. Capítulo 144 Luta. Konoha. Terceiro campo de treinamento. Vamos, tio Ruivo. Naruto gritou alto, torcendo por Kozuki quando a emocionante luta começou. Idiota, meu irmão mais velho venceria. Sasuke se gabou de Itachi, pois não havia como perder. Aqui vou eu. Kozuki sorriu ao ouvir a voz de Naruto e então disse enquanto olhava para Shizui e Itachi na frente. A expressão no rosto de Itachi e Shizui também ficou séria quando seus olhos ficaram vermelhos com 3 tomoes girando neles. Uau! Estrondo! Kozuki desapareceu de seu lugar, deixando o chão rachado por baixo quando apareceu na frente deles, sua espada cortando-os horizontalmente. Shizui e Itachi estavam preparados quando a espada estava prestes a alcançá-los. Eles recuaram, evitando o ataque, e suas mãos não estavam ociosas. Jutsu do dragão de fogo estilo fogo. Jutsu de bala de vento estilo vento. Um dragão de fogo brotou da boca de Itachi enquanto rugia em direção a Kozuki. Shizui não queria ficar para trás enquanto as balas de vento velozes avançavam em direção a Kozuki. Kozuki não recuou enquanto avançava e com sua espada desviou rapidamente as balas, e o dragão de fogo de repente pareceu ser atingido por algo extintor. Kozuki apareceu na frente deles enquanto 2 golpes consecutivos os afogavam. Mas de repente eles explodiram em fumaça quando Kozuki ouviu o som do vento cortando e viu 2 grandes fumashurikens com chamas ao redor cortando em sua direção. Clang! Kozuki desviou facilmente o primeiro, mas quando sua lâmina tocou o outro, ela explodiu em fumaça quando Itachi apareceu na frente dele e seus olhos tinham um padrão diferente. Tsukuyomi. Kozuki de repente o encontrou amarrado enquanto o mundo ao seu redor mudava e o céu ficava vermelho. Eu ganhei sensei.
Itachi apareceu na frente de Kozuki com um sorriso de vencedor em seu rosto. Itachi naturalmente não queria torturar Kozuki, pois só queria deixá-lo imóvel. Oh, sério! Kozuki não parecia nervoso por estar amarrado quando sorriu de repente, e Itachi de repente teve uma má premonição. Uma poderosa aura vermelha disparou repentinamente de Kozuki, e rachaduras começaram a aparecer por toda parte, e logo o mundo se desfez como um espelho. Shizui e o resto deles que viram Itachi e Kozuki imóvel por um tempo ficaram surpresos quando Itachi de repente jorrou um bocado de sangue. Bom jutsu, mas infelizmente não vai funcionar comigo. Kozuki disse enquanto olhava para Itachi, que se levantou depois de limpar o sangue da boca. Como esperado de você, sensei. Itachi não ficou muito surpreso, pois sabia que não havia como derrotar Kozuki ser tão fácil. Uau! Shizui apareceu ao lado de Itachi, e então os dois se entreolharam e assentiram. Os olhos de ambos giraram quando um imenso chakra irrompeu deles, e ao redor de ambos, chakra vermelho e verde apareceu. Ambos aumentaram a produção do chakra. Aos olhos inacreditáveis de Naruto e dos outros genin, logo dois monstros enormes com dezenas de metros de comprimento apareceram ao redor de Itachi e Shizui. O grande irmão é tão forte. Olhando para o Susanoo com uma cabeça colossal e um escudo, Sasuke ficou chocado. O Susanoo de Shizui também tinha a mesma altura de Itachi, com duas espadas longas em ambas as mãos. Sentindo o poder do Susanoo, tanto Itachi quanto Shizui ficaram surpresos. No passado, eles poderiam levar seu Susanoo a este nível, mas seus olhos sangrariam e eles não conseguiriam manter o Susanoo por muito mais tempo. Mas agora não havia sensação de desconforto e eles poderiam usar o Susanoo desde que seu chakra não acabasse. Então ainda não está perfeito, Susanoo. Kozuki ficou um pouco desapontado, pois esperava que com a ajuda do ouro puro, eles pudessem alcançar o Susanoo perfeito. Mas mesmo assim a força deles aumentou muito. Apenas manter esta forma de Susanoo sem cegueira foi um grande impulso para eles. Shizui e Itachi tentaram colocar mais chakra no Susanoo, mas não mudou mais, e eles também ficaram um pouco decepcionados. Parece que seus olhos não alcançaram o próximo nível, Eternal Mangekyou contado por Kozuki. Quando eles ficaram tão fortes, Kakashi estava confuso porque não conseguia entender a razão por trás do aumento repentino em sua força. Ele já viu Susanoo de Shizui antes, mas mal conseguiu usá-lo por um minuto antes que seus olhos sangrassem. Mas agora Shizui parecia totalmente bem, e o mesmo acontecia com Itachi. Finalmente, Kakashi olhou para Kozuki enquanto adivinhava que ele poderia ser a razão por trás do repentino aumento de força. Tenha cuidado, sensei. Shizui lembrou Kozuki enquanto balançava uma de suas espadas na direção de Kozuki. Estrondo. Kozuki deu um pulo, esquivando-se da espada gigante, mas de repente, uma sombra sobre sua cabeça viu um escudo vermelho caindo sobre ele. Estrondo. Kozuki colocou sua espada na frente dele, bloqueando o ataque, mas foi derrubado pela força do escudo. Virando no ar, Kozuki pousou com segurança no chão, mas uma espada verde mais uma vez apareceu em sua visão. Desta vez, ele não recuou quando sua espada de repente ficou escura e um relâmpago vermelho crepitante brilhou ao redor dela. A pequena espada colidiu com a espada gigante, mas a pequena espada cortou. O que? Shizui ficou surpreso e quis atacar novamente, mas Kozuki apareceu de repente diante dele, e a lâmina com um raio vermelho crepitando caiu sobre o Susanoo. Como se o papel fosse rasgado, o Susanoo fez um som semelhante quando foi cortado e uma lâmina foi colocada no pescoço de Shizui. Capítulo 145 Derrota. Konoha. Terceiro campo de treinamento. Desisto. Shizui levantou as mãos em sinal de rendição depois de ver a lâmina perto de seu pescoço, mas seus olhos estavam em choque absoluto. Desde o início, ele sabia que não era o adversário de Kozuki, mas pelo menos esperava causar-lhe dificuldades. Com o anel que Kozuki lhe deu, ele pôde sentir que seus olhos se fortaleceram muito, aumentando sua confiança. Ele sabe o quão forte é a defesa do Susanoo, mas ser rasgado como papel era algo que ele nunca esperava. Kozuki pegou a lâmina de volta quando seu olhar pousou em Itachi, que parecia estar planejando algo. Nas palmas do Susanoo, 3 tomoes giratórios com aura laranja ao redor deles apareceram enquanto Itachi controlava o Susanoo e os jogava em direção a Kozuki. Contas Yazaka. A expressão de Kozuki permaneceu a mesma depois de ver as contas Yazaka, mas ele silenciosamente aumentou a produção do conquistador aqui cobrindo sua lâmina. O raio vermelho crepitante ao redor da lâmina de Kozuki aumentou quando Kozuki correu em direção a Itachi. Estrondo. A lâmina de Kozuki rapidamente cortou as enormes contas de Yazaka enquanto uma enorme pressão de ar era gerada, e durante todo o terceiro treinamento, rachaduras no solo apareceram por toda parte. Itachi, atordoado com o fracasso das contas de Yazaka, não conseguiu avançar rapidamente seu escudo para bloquear o ataque de Kozuki, que havia aparecido na sua frente. Assim como antes, o Susanoo foi facilmente rasgado e a lâmina foi colocada no pescoço de Itachi. Suspirar? Você é muito forte, sensei. Itachi também levantou as mãos em sinal de rendição, pois estava totalmente indefeso contra Kozuki. Como Shizui, ele pelo menos esperava causar dificuldades, mas a realidade era cruel. Itachi, você não usou toda a sua força, e o mesmo vale para você, Shizui. Kozuki sabia que Itachi e Shizui não haviam usado seus ataques mais potentes contra ele, e ele conseguia entender o porquê. Ambos teriam medo de machucá-lo involuntariamente, já que seus trunfos eram perigosos. Totsuka Blade e Koto Amatsukami eram naturalmente algo que eles não podiam usar em uma luta. Uau, isso foi incrível, tio Ruivo. Neste momento Naruto correu enquanto olhava para Kozuki com admiração. Sasuke ficou triste ao ver Itachi perder, mas quando ouviu Kozuki mencionar que Itachi não usou toda a sua força, ele se animou mais uma vez. Suspirar? Eu não mencionei para não exagerar. Kakashi chegou ao lado de Kozuki, e olhando para o campo de treinamento devastado, não pôde deixar de reclamar. Haha.
Kozuki, Itachi e Shizui riram um pouco, envergonhados por terem esquecido seu aviso devido àquela luta emocionante. Esqueça. Kakashi balançou a cabeça, pois sabia que não fazia sentido falar com eles, e ele mesmo teve que refazer o campo de treinamento usando o estilo terra. Kakashi rapidamente começou a trabalhar como Kozuki, e os demais também o ajudaram, e à noite, com a ajuda do ninjutsu, o campo de treinamento foi refeito. Ok, vamos comer ramen, é por minha conta. Sim. Após o trabalho duro, Kozuki convidou todos para comer ramen como Naruto, e o resto dos genin aplaudiu. Tudo parece ter voltado a ser como era. Até Kakashi sorriu sob a máscara depois de ver os rostos felizes de todos ao redor. Depois de tantos anos, Kakashi mais uma vez sentiu a mesma sensação de despreocupação. Kozuki levou todos ao Ishiraku Ramen, que havia sido reconstruído, e com algumas piadas de sua vida anterior deixou o ambiente ainda mais alegre. Não se atreva. Mas eu quero. Beba o suco. Naruto, que queria beber soju, foi parado por Kakashi enquanto lhe entregava um copo de suco, que fez uma cara engraçada e decepcionada. Haha. Todos ao redor riram, e até Kozuki lembrou que anos atrás ele foi parado da mesma forma por Shinku. Vejo você de novo, Sr. Kozuki. Adeus, sensei. Após o jantar festivo, todos se despediram de Kozuki e foram para casa. Kozuki também chegou rapidamente e conheceu Kurenai, que havia retornado do hospital. Bem-vindo de volta. Kurenai acolheu Kozuki como uma esposa recém-casada que sorriu ao gostar desse sentimento. Não sei porquê, mas não me senti cansado o dia todo. Após as atividades noturnas, Kurenai deitou-se ao lado de Kozuki e contou-lhe sobre sua experiência de hoje. Talvez seja devido ao nosso exercício noturno. Kozuki brincou de volta, pois não planejava contar a ela o verdadeiro motivo. Eventualmente, ela o encontrará um dia, então ele não queria estragar a diversão. Você e sua mente suja. Kurenai lançou-lhe um olhar vazio e então encontrou um bom lugar para a cabeça no peito dele e perguntou curiosamente. Diga Kozuki, se tivermos um filho, como vamos chamá-lo? Kurenai tinha certeza absoluta de que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde devido à intensidade de suas atividades. Uma criança? Pensando em ser pai, um sentimento estranho apareceu no coração de Kozuki, mas ele meio que gostou. Se for um menino, então Kozuki Renji, e uma menina, então Kozuki Rukia. Renji e Rukia parecem bons. Kurenai gostou desses nomes, mas ela não sabia que lá longe, em outra dimensão, duas pessoas espirraram de repente. Kurenai continuou murmurando os nomes e logo adormeceu com um sorriso no rosto. Kozuki acariciou o cabelo dela suavemente e logo seus olhos também ficaram pesados, e duas pessoas abraçadas adormeceram. Capítulo 146 Felicidade. Konoha. As nuvens preguiçosas flutuavam no céu acima de Konoha. Já se passou um mês desde o dia em que Akatsuki atacou a vila. Sob a gestão de Minato, o village foi completamente reconstruído e as ruas de Konoha estavam cheias de gente. Departamento de interrogatório de Konoha. No porão, tanto Nagato quanto Konan estavam sentados encostados na parede, totalmente imóveis com etiquetas de lacre colocadas neles em uma cela. Nagato tinha um pano branco cobrindo os olhos, pois mesmo sendo um criminoso, recebeu medicamentos essenciais para preservar sua vida. O antigo detentor do Rinnegan estava cego agora, e mesmo sendo aluno de Jiraiya, novos olhos não foram transplantados. Afinal, ele estava por trás da morte de tantas pessoas durante o ataque. Kozuki, eu sei que você poderia tê-los matado, mas não fez. Estou muito grato. Com um grande pergaminho nas costas e longos cabelos brancos, Jiraiya ficou na frente de Kozuki enquanto agradecia por ser misericordioso. Eles mereciam uma chance, Sr. Jiraiya. Olhando para Nagato, Kozuki ficou um pouco emocionado, pois mesmo tendo mudado o destino de muitas pessoas, salvar Nagato ainda não estava em suas mãos. Ele não era forte o suficiente para enfrentar Madara naquele momento, mas não era tarde demais, pois Nagato poderia começar uma nova vida com Konan após ser libertado. Ao lado de Kozuki estavam Minato e Ibiki. Minato decidiu trancar Nagato e Konan por 10 anos, apenas por causa do relacionamento deles com Jiraiya. Depois de ouvir toda a história do próprio Nagato, Minato sabia que Nagato foi usado e ele era apenas um peão, mas isso não poderia mudar o que ele tinha feito. Trancá-los por 10 anos já lhes dava uma concessão significativa. Hoje eles acompanharam Jiraiya já que ele queria conhecer seus alunos. Este mês, Kushina também acordou e ficou feliz em ver Kozuki vivo e agradeceu por salvar sua vida novamente. Vamos! Uau! Depois de olhar para seus dois alunos pela última vez, Jiraiya disse enquanto Minato colocava a mão em seu ombro e desaparecia com ele. Kozuki também deixou o departamento de interrogatório e voltou rapidamente para casa, pois havia prometido a Kurenai que a levaria às compras hoje. Mas ao encontrar a casa vazia e nenhum sinal de Kurenai, Kozuki ficou confuso e imediatamente cobriu Konoha inteira com seu Aki. Imediatamente Kozuki encontrou sua aura no hospital e ficou ainda mais confuso. Ela havia prometido sair, mas de repente ir para o hospital ficou um pouco confuso para Kozuki, então ele rapidamente foi em direção ao hospital. Hospital de Konoha. Sensei, é realmente o que eu adivinhei. Kurenai olhou para Tsunade em busca de confirmação, pois seu rosto exibia um sorriso nervoso. Pelo seu tom, podia-se sentir o quão nervosa e excitada ela estava. Ao lado dela também estava Shizune, que também olhou para Tsunade, esperando ansiosamente por sua resposta. Vendo o olhar nervoso e expectante de Kurenai, Tsunade decidiu não provocá-la mais e contou a verdade. Parabéns, você tem uma vida no estômago. Sim. Ao ouvir sua confirmação, Kurenai pulou como uma garotinha e abraçou Shizune com entusiasmo. Ranger, sério, você deveria. O quê? Neste momento, a porta da sala foi aberta quando Kozuki entrou na sala. Quando ele quis perguntar por que ela estava aqui, ele parou de repente e ficou surpreso ao ver Kurenai tão animada. Ao ouvir sua voz, Kurenai soltou Shizune, e sem dizer uma palavra, correu em sua direção e o abraçou com toda força, com o rosto cheio de felicidade. Ei, o que aconteceu?
Vendo Kurenai tão animado, Kozuki não pôde deixar de perguntar, um pouco confuso. Kozuki, nós estamos prestes a nos tornar pais. Kurenai soltou Kozuki e olhou para ele com lágrimas de alegria nos olhos. O que? Kozuki ficou atordoado e imediatamente concentrou seu haki de observação inteiramente em Kurenai. Haha, vou ser pai. Imediatamente ele foi capaz de sentir uma leve aura de vida em seu estômago quando começou a rir alto e segurou Kurenai pela cintura com uma mão levantando-a. Vendo Kozuki tão animado, Kurenai ficou ainda mais feliz e abraçou seu pescoço com as duas mãos e riu junto com ele. Suspiro, estou com ciúmes. Ao ver o casal feliz, Tsunade ficou um pouco emocionada e com inveja. Shizune olhou para Kozuki e Kurenai e ficou feliz por seus amigos. Kozuki era como um irmão mais velho e Kurenai era como uma irmã que cuidava dela, então ela naturalmente estava feliz, mas em seu coração surgiu uma preocupação com seu futuro, pois ela tinha 27 anos, mas ainda não tinha namorado. Ela se perguntou se permaneceria solteira como Tsunade por toda a vida. A voz de Kozuki estava muito alta enquanto se espalhava por todo o hospital, e alguns funcionários antigos que o conheciam reconheceram sua voz. A notícia logo chegou aos ouvidos de Minato, Kushina, Kakashi, Obito e todos os seus amigos. Capítulo 147 Convidados. Konoha. Casa Kozuki. Parabéns, Kozuki-kun. A casa de Kozuki estava extremamente animada neste momento. Minato, Kushina, Kakashi, Obito, Shizui e todos os demais amigos de Kozuki estavam presentes. Quando souberam da notícia da gravidez de Kurenai, todos foram até a casa dele para parabenizá-los. O líder de todos os grandes clãs da aldeia também estava presente, pois com o status de Kozuki, eles tinham que lhe dar tanto respeito e esperavam manter um bom relacionamento com ele. Minato parabenizou Kozuki porque estava feliz por Kozuki, que finalmente poderia começar sua família. Você deveria cuidar dela de agora em diante, Kozuki. Kushina lembrou Kozuki com um olhar perigoso, pois ela não queria mais ver Kurenai machucada. Ela sabe o quanto Kurenai sofreu todos esses anos, e quando finalmente conseguiu um pouco de felicidade, lembrou a Kozuki de não decepcioná-la novamente. Não se preocupe, Kushina-san, não vou desapontá-la de novo. Kozuki garantiu a Kushina que queria provar que poderia ser o responsável. Ele atrasou seu plano de ir para aquele lugar e vai ficar na aldeia cuidando dela. Pelo menos até a criança nascer, ele permanecerá na aldeia e cuidará dela adequadamente. Mas estou bem e também preciso ensinar meus alunos. Kurenai não queria ficar ociosa, afinal ela não estava acostumada e seus alunos também precisavam estar preparados. Todos esses anos ela estava acostumada com uma agenda lotada e de repente, sendo tão acessível, adaptar-se a essa situação foi um tanto difícil para ela. Não se preocupe com isso, Kurenai-san, Shizui cuidará deles. Sim, Kurenai-san, vou tentar o meu melhor para ensiná-los. Minato assegurou Kurenai enquanto Shizui, que estava sentado ao lado de Itachi, deu um tapinha em seu peito, assegurando Kurenai. Shizui também estava animado porque seria a primeira vez que ele ensinaria alguém, então ele estava ansioso por isso. Kozuki, você está sempre um passo à frente de nós. Com Rin sentado ao lado dele, Obito comentou que Kozuki estava realmente um passo à frente deles. Gai e Kakashi também sentaram atrás desses dois, e Gai em uma reunião tão grande estava bastante reservado, não em seu estilo habitual. Haha, Obito, estou ansioso para ouvir boas notícias suas também. Kozuki riu ao olhar para Rin, e Obito deu-lhes um sorriso conhecedor. Ao ouvir suas palavras, Obito e Rin se entreolharam e seus rostos ficaram vermelhos. Haha. Vendo os envergonhados Obito e Rin, todos na sala riram enquanto alguns cães solteiros como Kakashi e Gai receberam danos críticos. Logo, o patriarca de Hyuga, Uchiha Nara e outros parabenizaram Kozuki. Parabéns, senhor Kozuki. Obrigado, Fugaku-san. Kozuki agradeceu a Fugaku, que ele viu depois de tantos anos. Alguns cabelos de Fugaku ficaram brancos neste momento. Falando em Fugaku, Itachi há poucos dias disse a Kozuki seu palpite de que seu pai também pode ter acordado Mangekyou. A visão de Fugaku estava ficando mais fraca, e mesmo que Fugaku dificilmente usasse seu Mangekyou, a maldição acabaria por corroer seus olhos. Mas Kozuki não deu ouro puro para Fugaku, e Itachi também não se importou, pois sabia que tal coisa seria muito preciosa. Mesmo que o relacionamento de Kozuki com Fugaku fosse bom, não chegou ao ponto de lhe dar ouro puro. Apenas amigos verdadeiros como Minato, Kakashi, Jiraiya e alguns outros, ele planejava compartilhar com eles. Afinal, o ouro puro que ele possuía não era ilimitado. Se a quantidade de ouro puro fosse ilimitada, ele não se importaria de compartilhar com ele, mas infelizmente não seria possível. Logo a noite agitada chegou ao fim como Minato, e os demais deixaram a casa de Kozuki. Kozuki também manteve sua promessa enquanto cuidava de Kurenai. Kozuki desempenhava inteiramente o papel de marido carinhoso, limpando a casa e preparando comida. Depois de saber sobre sua gravidez, Kozuki não se atreveu a atrasar mais e pediu Kurenai em casamento, que felizmente concordou em se casar com ele. Uma grande cerimônia foi realizada e todos foram convidados a participar. Os Kaji de outras aldeias também participaram, e toda a cidade celebrou o evento auspicioso por alguns dias. Minato e todos os outros também prepararam presentes para Kozuki. Minato deu ao casal recém-casado uma kunai personalizada especial desejando um futuro melhor. Kakashi deu a Kozuki uma bainha vermelha única, pois sabia que Kozuki iria gostar. Após o casamento, Kozuki e Kurenai se mudaram para sua nova casa grande, que Kozuki comprou, já que ele tinha espaço mais do que suficiente em seu sistema. Com o passar dos dias, transformaram-se em meses e o estômago de Kurenai ficou cada vez mais inchado. Finalmente, o dia que Kozuki estava esperando chegou quando ele ficou do lado de fora da porta da sala de parto, andando de um lado para o outro. Mas o que ele não sabia é que em breve encontraria alguns convidados inesperados. Capítulo 148 Tsutsuki. Hospital de Konoha. Kozuki andava de um lado para outro fora da sala de parto, com o rosto cheio de preocupação.
Ele sabia que não deveria haver problema com Kurenai, pois ela tem ouro puro, mas ainda estava preocupado. Mesmo sendo uma ninja, a dor pela qual passou foi insuportável. Kozuki não conseguia se acalmar quando estava passando por essa dor. Tudo vai ficar bem, não se preocupe, Kozuki-kun. Minato assegurou Kozuki ao ver a preocupação no rosto de Kozuki. Minato e Kakashi também acompanharam Kozuki ao hospital. Eu sei, é só. Kozuki queria se acalmar, mas mesmo alguém tão forte quanto ele ficaria nervoso nesses momentos. De repente, Kozuki ouviu um bebê chorar na sala de parto e um sorriso apareceu em seu rosto. Ranger! A porta da sala de parto foi aberta quando Tsunade, Kushina e Shizune saíram com sorrisos em seus rostos. Parabéns, Kozuki, é um menino saudável. Kushina felizmente contou a Kozuki a notícia de se tornar pai enquanto Kozuki, que ouviu suas palavras, começou a rir alto. Haha, eu sou pai. Kozuki ficou nas nuvens ao ouvir sobre o nascimento de seu filho. Tsunade, Minato e o resto também sorriram ao ver Kozuki tão animado. Kozuki entrou rapidamente na sala de parto e viu Kurenai encostada na cama com uma criança nos braços. Você está bem? Vendo o rosto ligeiramente pálido de Kurenai, Kozuki perguntou. Estou bem. Olha Kozuki, nosso filho, ele é tão fofo. Com um sorriso feliz no rosto pálido, Kurenai trouxe seu filho na frente de Kozuki. Kozuki rapidamente levantou seu filho chorando em seus braços enquanto olhava para ele de perto. Cabelo ruivo, rosto fofo, embora os olhos ainda estivessem fechados. Assim que Kozuki pegou seu filho nos braços, a criança chorando parou de repente e suas mãozinhas se moveram, atingindo o nariz de Kozuki. Haha. Kozuki riu, vendo os movimentos bruscos dele logo com um olhar de adoração nos olhos. Parabéns, Kozuki-kun. Nesse momento, Minato, ao lado com um sorriso radiante, parabenizou Kozuki. Obrigado, Minato-san. Kozuki agradeceu a Minato enquanto colocava seu filho de volta nos braços de Kurenai, que alegremente fez cócegas no nariz de seu filho. Kozuki, que estava de bom humor, franziu a testa de repente e uma expressão solene apareceu em seu rosto. O que aconteceu? Vendo a mudança repentina de expressão, Minato perguntou preocupado, e todos os presentes também olharam para ele com curiosidade. Sinto alguns chakras enormes acima. Kozuki rapidamente se aproximou da janela enquanto olhava para o céu e avistava 4 figuras paradas no céu. Minato e outros também olharam para o céu, e Kurenai também queria ver, mas foi impedida por Kushina porque sua saúde ainda não estava boa o suficiente. Alguns segundos antes, no céu acima de Konoha, as nuvens fofas cobriam o céu azul e os raios do sol criavam uma atmosfera preguiçosa. Mas de repente parecia que o espaço foi cortado e um portal foi aberto. 4 figuras saíram do portal e olharam para a próspera vila abaixo. Todos os 4 pareciam fora do mundo, pois seus rostos e roupas eram totalmente diferentes dos habitantes do mundo ninja. Parece que tivemos sucesso. Aquele que falou tinha cabelo azul acinzentado espetado e olhos brancos com um chifre marrom cobrindo a maior parte da testa, deixando uma pequena lacuna. Ele usava um terno de mangas compridas de cor clara com um avental cortado por cima. Ele segurava uma vara de pesca vermelha flexível e, na outra mão, tinha um estranho dispositivo parecido com uma tartaruga. Aquele mortal, ele deveria ser fraco o suficiente para matarmos neste momento. A pessoa falada tinha longos cabelos azul claros com um padrão em zigue-zague no meio. Em sua cabeça havia 2 chifres marrons curvos e, assim como seu parceiro, ele também tinha olhos brancos e estava vestido de branco. Atrás dele estava alguém com um físico corpulento e altura superior a 2 metros. Ele também tinha cabelo azul curto e espetado, barba e um chifre longo acima do olho esquerdo. Ele segurava uma enorme alabarda vermelha nas mãos e tinha uma expressão indiferente no rosto. Hehe, mal posso esperar para extrair o chakra dele. Urashiki riu ao finalmente conseguir obter o chakra daquele cara depois de viajar no tempo com a ajuda desta tartaruga. Não subestime esse mortal. Pelas informações que coletamos, ele deve ser bem forte mesmo agora, então tome cuidado. Poderíamos ter voltado ainda mais, mas é tudo por causa dessa maldita tartaruga. Urashiki praguejou porque este dispositivo não tinha muita energia sobrando para levá-los de volta ainda mais no tempo, caso contrário, o seu trabalho poderia ter sido mais acessível. Não perca tempo, vamos. A pessoa que falou desta vez parecia totalmente diferente das outras 3. Ele era bem alto, com longos cabelos negros chegando às costas. Ele tinha uma marca preta em forma de diamante no queixo e um algarismo romano, quarta tatuado abaixo do olho esquerdo. A área em sua barriga estava completamente preta. Ele estava vestido com uma túnica branca com linhas pretas verticais nas mangas, abas do casaco e um brasão nas costas. Jigen, junto com os outros 3, desceu rapidamente. Capítulo 149 Tsuki 2. Hospital de Konoha. Kozuki, ao contrário de outros que só conseguiam ver figuras vagas, foi capaz de vê-las claramente. Sua memória era sólida, então ele reconheceu os 4 imediatamente. Um olhar solene apareceu no rosto de Kozuki como nunca antes. Quem são eles? Minato perguntou, um pouco confuso enquanto olhava para as figuras paradas no ar. Minato-san, não temos tempo, por favor, ouça com atenção. Kozuki disse de repente para Minato enquanto seu rosto tinha uma expressão séria. Qual é o problema? Você os conhece, Kozuki-kun. Vendo a expressão no rosto de Kozuki, o olhar no rosto de Minato mudou, e foi o mesmo para o resto. Minato-san, desta vez o inimigo é muito forte. Evacue rapidamente os civis, eu trato do inimigo. Uma expressão de medo apareceu no rosto de todos quando ouviram suas palavras. Eles viram o quão forte ele é, e pelas suas palavras o inimigo parecia não menos que ele. Não, deixe-me ajudá-lo. Nesse momento, Kurenai deitada na cama gaguejou enquanto queria se levantar. Espere. Kozuki rapidamente chegou ao lado dela e a impediu de se levantar. Você não está em condições de lutar.
fique aqui enquanto eu trato do inimigo. Kozuki garantiu a Kurenai, mas uma expressão de medo apareceu nos olhos de Kurenai. Ao contrário do passado, desta vez ela pôde ver uma incerteza nos olhos de Kozuki que a deixou com medo. Não, por favor, não de novo. Não quero perder você de novo. Kurenai balançou a cabeça negativamente enquanto olhava para ele e implorava. Não se preocupe, tudo ficará bem. Kozuki beijou sua testa e depois a abraçou enquanto tentava acalmá-la. Kurenai não falou mais, mas o peito de Kozuki ficou molhado pelas lágrimas. Kozuki a soltou e olhou para o filho nos braços de Kurenai. Um olhar triste apareceu nos olhos de Kozuki, mas depois foi substituído por determinação, e ele pegou seu filho no colo. Espero poder ver você crescer, Renji, disse Kozuki enquanto olhava para seu filho e depois beijou sua testa antes de devolvê-lo a Kurenai, que ficou ainda mais triste ao ouvir suas palavras. Os dias de uma família calorosa finalmente chegaram, mas mais uma vez as coisas tomaram um rumo que ela nunca esperava. Por favor, cuide dela, Tsunade-san. Kozuki disse a Tsunade enquanto esperava que ela pudesse impedir Kurenai de fazer algo inesperado. Fique tranquilo, garoto. Tsunade garantiu a Kozuki, que lhe lançou um olhar agradecido e saiu do hospital, pois o inimigo já havia feito um movimento. Minato, Kakashi já havia saído antes e já estavam evacuando civis. Konoha. Estrondo. As 4 figuras caíram repentinamente do céu, destruindo o solo abaixo. Esse monstro nasceu nesta aldeia. Vamos destruí-lo completamente. Urashiki olhou em volta e disse maldosamente. Quem é você? Nesse momento, uma voz chegou aos ouvidos dos 4 ao verem 2 pessoas chegando na frente deles. Um tinha longos cabelos brancos com um grande pergaminho nas costas, e o outro tinha cabelos pretos desgrenhados com um emblema em forma de leque nas costas. Shizui olhou para essas 4 figuras à frente com uma expressão solene no rosto enquanto perguntava sua identidade. Ele estava a caminho do hospital de Konoha e encontrou Jiraiya no caminho, mas de repente ouviu um som alto, e rapidamente veio aqui junto com Jiraiya. Mortal, onde está aquele bastardo do ruivo? Urashiki olhou para Shizui com uma expressão de orgulho nos olhos enquanto lhe fazia uma pergunta. Mortal, haha, você é um deus ou algo assim? Jiraiya, que ouviu suas palavras, começou a rir quando uma expressão de raiva apareceu nos rostos de Urashiki, Momoshiki e Kinshiki, mas Jigen estava calmo, não afetado. Cabelos ruivos, parece que estão procurando pelo sensei. Shizui, ouvindo suas palavras, adivinhou imediatamente. Criatura inferior, como você ousa me insultar? Urashiki não aguentou tal insulto e imediatamente entrou em ação. Isso. Ao vê-lo prestes a atacar, Jiraiya se preparou e quis voltar, mas de repente ficou preso em seu lugar enquanto olhava para baixo com choque nos olhos. O anzol do peixe foi perfurado em seu estômago quando Jiraiya de repente se sentiu fraco ao cair. É uma boa colheita. Urashiki trouxe seu gancho de volta e olhou para o chakra preso a ele, e colocou-o na cabaça presa em sua cintura. Jiraiya-san, vendo Jiraiya sendo derrubado tão rapidamente, uma expressão chocada no rosto de Shizui. Os olhos de Shizui mudaram e Mangekyou apareceu em seus olhos. Uau! Sopro! Shizui se transformou em uma pós-imagem aparecendo na frente de Urashiki, mas parou de repente quando inúmeras hastes pretas foram perfuradas em seu corpo. Estrondo. Shizui olhou para as hastes pretas que o esfaquearam de repente, atordoado, mas não conseguiu pensar muito quando um punho caiu em seu estômago enquanto ele voava para longe, atingindo a parede ao longe, desmaiado. HMPH, muito fraco. Olhando para Jiraiya e Shizui desmaiados, Urashiki disse com desdém nos olhos. Na verdade, eles não eram tão fracos, só não tinham consciência de suas habilidades e foram derrubados de surpresa. Jigen trouxe a mão de volta porque foi ele quem lidou com Shizui. Capítulo 150 Tsutsuki 3. Konoha. Uau! Estrondo. Enquanto Urashiki provocava Jiraiya e Shizui desmaiados, de repente uma sombra brilhou e uma figura apareceu diante deles, destruindo o chão abaixo. Haha, você finalmente está aqui. Momoshiki riu, olhando para a figura que chegava com os olhos cheios de ódio. Parece que eles estão aqui por mim. Ao ouvir as palavras de Momoshiki, Kozuki adivinhou imediatamente, e sentindo o ódio nos olhos de Momoshiki, ele também adivinhou de onde elas eram. Você veio do futuro, certo? Kozuki perguntou enquanto olhava para os 4 na frente enquanto suas expressões mudavam repentinamente depois de ouvir suas palavras. Você realmente é diferente. Jigen, o mais calmo deles, falou enquanto elogiava Kozuki. Não sei se devo ficar feliz ou triste, vendo quão desesperado você está. Parece que o futuro eu realmente assustou o clã Otsutsuki. Cale-se. Momoshiki pareceu se lembrar de algo depois de ouvir suas palavras enquanto rugia de raiva. Você sabia sobre nós mesmo durante esta linha do tempo. Desta vez até Jigen ficou chocado porque não conseguia entender como Kozuki sabia sobre eles. Ser do futuro ainda pode ser adivinhado, mas saber algo que não deveria ser possível foi realmente chocante. Isso ainda importa? Kozuki obteve informações suficientes, então se preparou para o negócio. Hoje você vai morrer e não se preocupe, nós também destruiremos esta aldeia. Esta aldeia tem nos incomodado muito. Momoshiki e o resto dos 4 também assumiram uma posição de luta, prontos para atacar Kozuki. Uau! Nesse momento, deixando um rastro amarelo no ar, Minato apareceu, e tinha mais 3 pessoas ao seu redor. Kozuki-kun, nós vamos te ajudar. Sensei, você pode contar conosco. Minato, Sakumo, Itachi e Kakashi apareceram ao lado de Kozuki, prontos para ajudá-lo. Um sorriso apareceu no rosto de Kozuki enquanto ele se sentia aquecido porque tinha amigos em quem podia confiar. Kinshiki, vendo Minato e outros aparecendo, Momoshiki olhou para trás e acenou com a mão. Uau! Kinshiki apareceu na frente de Minato e do resto com uma aura roxa ao seu redor, sua alabarda atingindo-os.
Tão rápido. Esse foi o pensamento de Minato, Sakumo, Kakashi e Itachi enquanto, com dificuldade, se moviam desviando do ataque. Ainda assim, Kishiki não lhes deu tempo para se estabilizarem e mais uma vez os atacou. Chakra irrompeu de Minato, Sakumo, Kakashi e Itachi quando eles também ficaram sérios, e os três lançaram um contra-ataque contra Kinshiki. Kinshiki cuidaria deles, vamos lidar com esse bastardo. Momoshiki disse enquanto Jigen e Urashiki se preparavam para lutar. Uau! Os três apareceram diante de Kozuki imediatamente com suas armas atacando Kozuki. Kozuki saltou para trás, evitando o ataque e no momento seguinte correu em direção a eles quando uma espada apareceu em sua mão. Clang! Jigen de repente tinha uma haste preta em sua mão quando colidiu com a lâmina, mas sua outra mão não estava parada enquanto apontava para Kozuki. Kozuki saltou para trás apressadamente, pois já tinha visto o que estava prestes a fazer, e como Kozuki esperava, algumas hastes pretas foram inseridas no local onde ele estava. Mas Kozuki não teve chance de respirar quando de repente ouviu um som cortante de vento vindo de sua esquerda e direita e viu Momoshiki com uma vara vermelha e Urashiki com a vara de pescar atacando. Mas a expressão em seu rosto permaneceu a mesma que ele já esperava, e trazendo sua lâmina para frente, ele rapidamente girou enquanto numerosos cortes grossos de energia vermelha iam em direção a Momoshiki e Kinshiki. Sopro! De repente Kozuki tossiu sangue quando uma haste preta penetrou em seu estômago enquanto ele recuava e a puxava para fora. Droga! Mesmo que eu possa ver o futuro, ainda não é fácil lidar com três deles ao mesmo tempo. Kozuki já tinha visto que ele seria ferido, mas lidar com três potências de nível Super Kage ao mesmo tempo era difícil, então ele não poderia evitar aquela vara. Desgraçado! Urashiki e Momoshiki amaldiçoaram Kozuki quando apareceram ao lado de Jigen, mas Momoshiki tinha sangue escorrendo de seu peito. Urashiki, por causa de sua época, Jutsu conseguiu se salvar, mas Momoshiki não teve essa sorte. Ele não conseguiu evitar completamente o golpe e ficou ferido. Não subestime, ataque-o com todo o seu poder. Jigen lembrou aos outros dois que estavam com raiva de receber ordens, mas não falaram muito. Eles sabiam que ele era o mais forte entre eles e agora estavam lidando com o mesmo inimigo, então engoliram a raiva. Poxa! Urashiki pegou seu Rinnegan azul e começou a comê-lo. Jigen também começou a deixar crescer um chifre acima de sua cabeça enquanto ficava sério também. Eu preciso levar isso para fora. Kozuki, olhando para a vila devastada e os civis correndo, decidiu não lutar mais aqui. A aldeia sofreu um ataque devastador no ano passado e ele não queria que fosse destruída novamente. Kozuki fechou ligeiramente os olhos e uma sombra vermelha apareceu ao redor de seus olhos. Capítulo 151 Otsutsuki 4. Konoha. Rápido por aqui. Naruto, junto com outros Konoha Chunin, guiou os civis para o abrigo subterrâneo, preparando-se para o pior. Durante todo este ano, Naruto e outros 11 de Konoha foram promovidos a Chunin. Minato já havia dado a eles a tarefa de evacuar os civis. A atmosfera de medo envolveu toda a aldeia enquanto todos se lembravam da situação de um ano atrás. Uma sombra vermelha começou a aparecer ao redor dos olhos de Kozuki quando ele abriu os olhos, revelando pupilas vermelhas parecidas com as de um sapo. Estrondo. Urashiki também completou sua transformação enquanto rugia, e uma enorme onda de rádio foi ejetada dele, destruindo tudo ao seu redor. Vendo sua transformação, Kozuki não ficou muito surpreso. Bang! Kozuki colocou força sob seus pés enquanto nos olhos surpresos de Jigen e dos demais, ele pulou no ar, deixando um rastro vermelho no ar, tentando fugir. Vendo Kozuki correndo, Urashiki com um novo Rinnegan dourado vertical na testa riu enquanto flutuava no ar seguindo Kozuki. Não havia como ele deixar esse mortal correr e ele coletaria seu chakra. Jigen e Momoshiki também flutuaram perseguindo Kozuki. Kishiki, que estava lutando, viu Momoshiki flutuando rapidamente e empurrou Sakumo para trás com um grande golpe e perseguiu Momoshiki. Minato e os outros dois também o perseguiram, não querendo que as coisas ficassem mais difíceis para Kozuki. Fora de Konoha. Bang! Kozuki caiu no campo limpo quebrando o chão por baixo. Haha, não importa para onde você corra, você não pode escapar da morte hoje. Urashiki também chegou rindo, provocando Kozuki. Aqui eu posso dar tudo de si. Kozuki ignorou a provocação de Urashiki e uma expressão séria apareceu em seu rosto. Ele ficou na defensiva na luta inicial. É hora de contra-atacar. Uau! Tão rápido! Urashiki, que estava rindo, de repente percebeu Kozuki aparecendo na sua frente, um pouco horrorizado. A espada imbuída de Aki caiu sobre Urashiki, que teve dificuldade de se esquivar do ataque, pegando um de seus chifres. Droga, seu mortal! Urashiki praguejou, mas Kozuki não teve tempo de focar nele quando de repente ele pulou e hastes pretas foram inseridas onde ele estava. Uau! Jigen apareceu diante de Kozuki no ar, a haste preta se movendo em direção à sua cabeça. Mas a lâmina de Kozuki foi ainda mais rápida pois já estava perto do pescoço de Jigen. Uau! Mas Jigen desapareceu de repente na frente de Kozuki quando sua lâmina não atingiu nada. Kozuki sentiu um enorme chakra atrás dele enquanto queria voltar, mas de repente Momoshiki apareceu na frente dele, seu bastão vermelho enfiado em sua garganta. Clang! Estrondo! Kozuki bloqueou o bastão com sua lâmina, mas um punho cheio de poder caiu em suas costas. Bang! Kozuki no ar caiu, atingindo o chão e um buraco se formou. Droga, tosse! Morra, mortal! Kozuki se levantou do poço tossindo sangue, mas não teve muito tempo para pensar quando Urashiki apareceu na sua frente com uma aura roxa em volta das mãos. Estrondo! O punho revestido de energia roxa caiu sobre o peito, mas de repente a expressão no rosto de Urashiki mudou. Em vez de carne, ele parecia ter algo ainda mais duro que metal. Bang! Ah! Urashiki não teve muito tempo para compreender a situação, pois foi chutado direto no estômago. Derramando sangue, Urashiki revidou, atingindo uma pedra gigante ao longe. Sopro! Droga, não de novo. Kozuki, que lidava com Urashiki, amaldiçoou de repente quando uma vara preta penetrou em seu ombro.
Foi seguido por Jigen e Momoshiki aparecendo na frente de Kozuki. Estrondo. Que poder! Kozuki amaldiçoou porque o poder do chute de Jigen foi muito forte e atravessou Aki revestido em seu peito. Kozuki revidou e atingiu o chão ao longe, criando um buraco com poeira subindo. Haha, ninguém pode te salvar hoje. Kozuki, tossindo sangue, levantou-se da cova ao ouvir a provocação de Momoshiki, que estava ao lado de Jigen. Cada ferimento que você me infligiu, você pagará por isso, mortal. Nessa hora, Urashiki também chegou ao lado deles, mas sua aparência era muito constrangedora. Ele parecia extremamente infeliz, com um chifre faltando, roupas esfarrapadas e sangue escorrendo por todo o corpo. Haha. Ao ouvir suas palavras, Kozuki riu enquanto cuspia para o lado, deixando o chão vermelho, mas um pouco de raiva podia ser vista em seu rosto. Esta foi a primeira vez que Kozuki ficou tão ferido e ficou furioso. Hoje foi um dia feliz, mas tudo foi arruinado pelo súbito aparecimento desses desgraçados. Você vai se arrepender de ter vindo aqui, Kozuki disse enquanto olhava para eles enquanto uma aura vermelha irrompia e nuvens escuras cobriam o céu. Sentindo a aura familiar, o medo apareceu nos olhos de Momoshiki e Urashiki, pois eles ficaram realmente chocados. Eles voltaram no tempo, mas mesmo assim ele tinha tanta força que foi chocante. Capítulo 152 Resolução. Fora de Konoha. Uau! Com um trovão branco e crepitante ao redor de sua lâmina, Sakuma apareceu diante de Kinshiki, sua espada cortando em sua direção. Bang! Desviando as chamas das shurikens de Itachi, Kinshiki rapidamente trouxe sua alabarda para frente, bloqueando o ataque de Sakuma. Colocando força em seu braço, Kinshiki forçou Sakuma a recuar, que voou para trás já que sua força física não chegava nem perto de Kinshiki. Odama Rasengan. Kinshiki, que defendeu o ataque de Sakuma, de repente notou chakra atrás dele, e Minato apareceu atrás dele com um Rasengan gigante nas mãos. Haikiri. Kinshiki queria se esquivar do ataque, mas com o som do chiurear dos pássaros, Kakashi apareceu, e em suas mãos um raio roxo transbordou. Bang! Trazendo sua alabarda para frente, Kinshiki parou o Haikiri, mas o gigante Rasengan caiu de costas. Sangue vazou da boca de Kinshiki e uma ferida profunda apareceu em suas costas enquanto ele era perfurado profundamente no chão. Mas Kinshiki não teve chance de se levantar quando de repente uma energia vermelha o penetrou. Itachi usando Susanoo foi capaz de parar Kinshiki enquanto Kinshiki tentava o seu melhor para se libertar de Totsuka Blade. Esse cara, Itachi, que pensava que Kinshiki seria selado, viu algo incrível. A lâmina Totsuka selaria imediatamente qualquer pessoa penetrada por ela em um mundo de ilusões para a eternidade. Este era um mito, mas vê-lo sendo quebrado foi chocante para Itachi. A lâmina Totsuka tentou devorar Kinshiki, mas ele lutou quando Itachi viu rachaduras aparecendo em sua cabeça. Otsutsuki era naturalmente alguém com quem não se poderia lidar tão rapidamente. Itachi infundiu mais chakra na lâmina Totsuka, mas a luta de Kinshiki não parou. Minato e o resto mantiveram uma distância segura de Kinshiki. Eles queriam atacar Kinshiki, não permitindo que ele se libertasse da lâmina Totsuka. Mas com o menor erro, até eles poderiam ser puxados e selados. Estrondo. Enquanto lidavam com Kinshiki, de repente ouviram o som de um trovão e olharam para cima e viram um céu cheio de nuvens escuras. Uma aura que lembrou a todos da morte se espalhou quando Minato e o resto imediatamente reconheceram essa familiar aura mortal. Mestre Momoshiki. Kinshiki também parecia familiarizado com essa aura enquanto gritava o nome de Momoshiki e lutava ainda mais para se libertar. Com o esforço total de Kinshiki, a cabaça se quebrou completamente e Kinshiki, libertado, imediatamente correu na direção de Momoshiki. Como isso é possível? Itachi ficou chocado ao ver a lâmina de Totsuka quebrada, mas sabia que não tinha tempo para se surpreender. Kozuki já estava lutando contra 3 monstros, e lutar contra outro o colocaria em desvantagem. Imediatamente junto com Minato, Kakashi e Sakuma, ele perseguiu Kinshiki. Hospital de Konoha. Na sala de parto. Tsunade-sama, rapidamente um paciente corre grave perigo. A Konoichi rapidamente entrou correndo ao contar rapidamente a situação do paciente que ficou ferido devido às ondas de choque causadas pela luta de Kozuki e Otsutsuki. Por favor, cuide dela, Tsunade-san. Tsunade lembrou-se do que Kozuki havia dito a ela, mas também não podia deixar um paciente em perigo. Depois de lutar consigo mesma por um momento, Tsunade suspirou enquanto se virava e dizia para Shizune. Shizune, cuide dela. Tsunade instruiu enquanto saía rapidamente para tratar o paciente ferido. Kurenai deitou-se na cama segurando seu filho recém-nascido, esperando que nada de errado acontecesse e que sua família pudesse se reunir rapidamente. Estrondo. Mas de repente, ela ouviu o som de um relâmpago vindo de fora e sentiu a aura familiar. Kozuki. Não, Kurenai, fique aqui. Kurenai ficou preocupada porque queria se levantar, mas foi impedida por Shizune. Shizune, eu nunca te pedi nada, por favor, deixe-me ir embora, eu imploro. Kurenai olhou para Shizune com lágrimas nos olhos enquanto queria ir ajudar Kozuki. Ela não sabia, mas tinha um mau pressentimento no coração e mal podia esperar para lutar junto com Kozuki. Suspirar? Vendo as lágrimas nos olhos de Kurenai, Shizune suspirou e não a convenceu mais. Cuide de Renji, Shizune. Kurenai entregou seu filho recém-nascido para Shizune quando o chakra irrompeu dela. A marca em sua testa começou a se expandir, espalhou-se por todo o rosto e apareceu nas mãos, no corpo. Kurenai, que estava se sentindo fraca, de repente começou a sentir o poder retornando assim que ela estava ainda melhor do que seu estado máximo. Abrindo a janela, Kurenai pulou, correndo na direção de Kozuki enquanto seus sentidos estavam muito aguçados nesse estado. Pulando de prédio em prédio, ela rapidamente deixou a vila, e a distância entre ela e Kozuki continuou diminuindo. Kurenai tinha determinação em seus olhos, pois desta vez ela lutaria junto com ele. Capítulo 153 Jetsuga Tenshou. Fora de Konoha.
A aura vermelha em torno de Kozuki finalmente se dispersou, revelando um Kozuki totalmente diferente. Diferente do ano passado, houve pequenas mudanças no Shikai de Kozuki. As bandagens estavam totalmente enroladas em torno da espada de Kozuki, e ela estava mais ousada do que antes. Kozuki também usava auri preto e uma corda vermelha enrolada diagonalmente no ombro. Este ano, a extração de modelos de Kozuki atingiu 26% e ele conseguiu desbloquear outra forma de Shikai. Ichigo teve muitas evoluções ao longo de sua jornada, por isso conseguiu se tornar um dos mais fortes em poucos anos. Kozuki colocou a mão no punho da espada fixada nas costas, trazendo-a para frente. As bandagens ao redor começaram a se dispersar e uma lâmina prateada e preta brilhante apareceu nas mãos de Kozuki. Parece que ainda o subestimamos. Olhando para a forma de Kozuki, Jigen não estava tão calmo como antes, pois sabia que as coisas estavam prestes a ficar muito difíceis. Urashiki e Momoshiki também tinham uma expressão severa no rosto, pois sabiam que a próxima luta não seria fácil. Uau! Como? Jigen, cujos olhos estavam focados em Kozuki, de repente viu Kozuki aparecendo diante dele. Sua velocidade era tão rápida que mesmo que pudesse vê-lo, seu corpo não conseguiria acompanhar sua visão. Sopro! A lâmina preta e prateada caiu sobre Jigen, que imediatamente se encolheu, mas ainda era um pouco tarde. Droga, espécie inferior. Um chifre voou e caiu longe, e o chifre de Jigen apareceu um pouco longe de Kozuki pela primeira vez com raiva. Momoshiki e Urashiki viram Jigen ferido, ficaram atordoados e imediatamente quiseram recuar, tentando manter um pouco de distância de Kozuki. Sopro! Mas assim como antes, embora eles pudessem ver Kozuki, seus corpos não conseguiam acompanhar a visão. Duas feridas longas e profundas apareceram no peito de Momoshiki, e Urashiki e sangue caíram ao redor. Segurando o peito, eles apareceram ao lado de Jigen com um pouco de medo nos olhos. Eu te disse, você vai se arrepender. Os olhos de Kozuki estavam indiferentes enquanto ele olhava para o miserável trio do clã Tsutsuki. Droga, como você ousa nos desprezar? O orgulhoso Momoshiki não suportou o desdém nos olhos de Kozuki. Eles são os nobres. Como este mortal ousa olhar para eles dessa maneira? É hora de terminar isso. Kozuki disse enquanto olhava para os três e finalmente, seus olhos se fixaram em Jigen. Esse cara era o mais forte. Ele lidaria rapidamente com o resto depois de acabar com ele. Adeus, Jigen ou Ishiki. Ao ouvir suas palavras, Ishiki quis recuar, mas de repente descobriu que seu corpo estava fora de controle. Uma aura aterrorizante e mortal o envolveu, e até mesmo seu espírito parecia ter sofrido algum dano. A energia carmesim escura começou a ser emitida da lâmina de Kozuki, mas então outra matéria negra cobriu completamente a espada. Uma iluminação escura crepitante também apareceu ao redor da lâmina, e o espaço ao redor da espada parecia tremer com seu poder horrível. Droga, Só de ver a espada assustou Ishiki, que quis se afastar apesar de sentir uma intensa dor de cabeça, mas de repente apareceram rachaduras na matéria negra ao redor de seu estômago. Agora não. Este será o mais forte. Kozuki murmurou sentindo o poder da lâmina. Jetsuga Tenshou. Ishiki praguejou, mas não teve muito tempo para pensar em uma solução, pois Kozuki, parado na frente, com força total golpeou sua espada em sua direção. Estrondo. O céu escuro de repente ficou vermelho por um momento, e da lâmina de Kozuki, tudo em seu caminho ficou tingido de vermelho. Não. Ishiki chorou e trouxe as mãos para frente enquanto a matéria escura era liberada de suas mãos, tentando absorver o golpe que acabaria com o mundo. Mas foi inútil porque Kozuki nunca usou chakra. Ishiki foi envolvido pelo corte carmesim escuro, e o terreno atrás foi devastado pelo ataque. Estrondo. Uma longa ravina que continuava com dezenas de quilômetros apareceu, e fossem florestas, rios e montanhas, todos no caminho do corte foram destruídos. Estrondo. A iluminação caiu do céu atingindo a terra enquanto até os céus foram abalados por este ataque. Todo o país do fogo foi abalado pelo poder deste ataque. Até Kozuki ficou chocado com o poder desse ataque. Ele colocou tudo o que tinha nesse ataque, mas nunca esperou que fosse tão forte. Até a flecha de Indra de Sasuke empalideceu um pouco na frente de Jetsuga Tenshou combinada com armamento e conquistadores aqui. Este monstro? Momoshiki e Urashiki ficaram assustados olhando para o terreno devastado e sem sinais de Ishiki. Agora é a sua vez. Kozuki voltou sua atenção para Momoshiki e Urashiki quando uma expressão de pânico apareceu em seus rostos. Uau! Kozuki apareceu diante da dupla aterrorizada, sua espada atacando-os. Mas de repente Kozuki franziu a testa enquanto se afastava rapidamente deles. Uma caixa colossal caiu de repente de cima de onde Kozuki estava, destruindo tudo que estava embaixo. Um olhar sério apareceu nos olhos de Kozuki quando ele sentiu um vasto chakra, e ele não poderia estar mais familiarizado com ele. Droga mortal, por sua causa eu tive que reencarnar neste corpo. Flutuando no ar, Ishiki praguejou de raiva, mas a aura ao seu redor era muito forte e sua aparência também mudou ligeiramente. Capítulo 154 Luta. Fora de Konoha. Ishiki flutuando no ar, amaldiçoado ao ser forçado a reencarnar neste corpo. Caso contrário, ele poderia ter morrido. Ishiki Otsutsuki veio à Terra há muito tempo com Kaguya, mas foi traído por ela e ficou gravemente ferido. Ele se escondeu no corpo de um monge novato e gradualmente assumiu o controle de seu corpo, e até implantou karma nele. Mas seu corpo não era adequado para ele reencarnar porque não aguentaria seu poder e logo seria destruído. Ele nunca esperou que seria forçado a reencarnar por Kozuki, o que o deixou irritado. Este corpo não suportará esse poder por muito mais tempo. Preciso voltar rapidamente e implantar outro karma em Kawaki. Pensou Ishiki enquanto olhava para Kozuki, o culpado que o forçou a ir tão longe.
Enquanto Ishiki olhava para Kozuki com raiva, Kozuki também tinha uma expressão solene, pois podia sentir a forte aura de Ishiki. A aparência de Ishiki mudou muito, sua pele era pálida, seu longo chifre curvo começando acima do olho esquerdo e envolvendo a parte de trás da cabeça e projetando-se para fora da têmpora direita. A íris e as pupilas de seu olho esquerdo eram amarelas com um padrão preto em forma de roda, e seu olho esquerdo era Byakugan. Em seu peito havia uma coluna vertical de 6 magatamas pretas encimadas por um emblema semelhante a um martelo preto em seu peito. Momoshiki e Urashiki, aproveitando a oportunidade, rapidamente apareceram flutuando no ar enquanto se sentiam mais seguros perto dele. Kozuki não se importava com eles, pois sua atenção estava inteiramente voltada para Ishiki, pois ele sabia que não podia se dar ao luxo de ser descuidado. Uau! Clang! Ishiki de repente desapareceu do céu e apareceu na frente de Kozuki, e uma cavalaria preta foi empurrada em direção à sua garganta, mas Kozuki, trazendo sua espada preta e prateada na frente, bloqueou-a. Uma expressão de surpresa apareceu no rosto de Ishiki, pois ele não esperava que ele bloqueasse, já que sua força estava em outro nível de antes. Quer fosse o sábio dos 6 caminhos Kaguya, ninguém poderia rivalizar com Ishiki nesta forma. Clang, clang, mas Ishiki não se importou muito, pois mais uma vez atacou Kozuki com a vara, mas Kozuki bloqueou todas as vezes. Ishiki focou seu olho esquerdo em Kozuki enquanto as pupilas de Kozuki diminuíam repentinamente. Estrondo. Colocando força em sua espada, Kozuki empurrou Ishiki para trás enquanto ele saltava para trás, e várias caixas caíram do ar, ele apenas ficou parado. Mas ele não teve tempo de respirar ao sentir 2 auras aparecendo atrás dele, mas Kozuki não pareceu muito surpreso. Uau! Kozuki desapareceu de repente, deixando Urashiki e Momoshiki atordoados, que pensaram que seu ataque furtivo funcionaria. A luz vermelha escura cegou os olhos de Momoshiki e Urashiki, que, assustados, tentaram se afastar do alcance do ataque com dificuldade. Não, Momoshiki poderia se salvar, mas Urashiki não teve tanta sorte quanto ele, pois já estava gravemente ferido antes. O golpe de Kozuki envolveu completamente Urashiki, que rugiu em desespero, mas sua voz logo morreu, pois nenhum sinal de Urashiki foi deixado. Uma para baixo. Kozuki sentiu a aura de Urashiki desaparecendo e soube que ele foi morto completamente. Seu ataque também destrói a alma, então Urashiki não será capaz de implantar karma. Estrondo. Mas Kozuki não teve muito tempo para ficar feliz em matar Urashiki, pois Ishiki apareceu de repente na frente dele, e seu soco caiu no estômago, do qual ele não foi capaz de se esquivar. Kozuki voou para longe, caindo no chão enquanto sangue escorria de sua boca enquanto Kozuki estava deitado em um buraco. Uau! Ishiki apareceu acima de Kozuki, que estava deitado em um buraco, sua vara preta se movendo em direção ao seu coração. Kozuki rapidamente rolou para o lado, esquivando-se do cavalo enquanto pulava e girava no ar, seu chute direto no rosto de Ishiki. Droga! Ishiki praguejou ao ser atingido bem na bochecha enquanto voava alguns passos para trás enquanto derramava sangue pela boca. Mas isso não impediu Ishiki, pois ele rapidamente contra-atacou Kozuki e correu em sua direção. Kozuki também correu em direção a ele quando uma luta feroz começou. Bum, bum, svi. Sons estrondosos ecoaram por todo o campo de batalha misturados com sons cortantes de ar enquanto os poços cobriam todo o campo de batalha. A enorme pressão do ar causada pela colisão de ataques destruiu tudo ao redor, e a chuva contínua das nuvens escuras acima tornou a atmosfera ainda mais deprimente. Estrondo. A lâmina de Kozuki e o cavalo negro nas mãos de Ishiki colidiram mais uma vez quando ambos foram empurrados para trás. A aparência de ambos era altamente embaraçosa, pois o sangue escorria por todo o corpo. Ishiki tinha 2 cortes longos e profundos em seu peito e pequenos ferimentos por todo o corpo enquanto o sangue escorria deles. Seu chifre estava faltando novamente e seu rosto estava ligeiramente pálido por causa da luta brutal. Kozuki não estava muito melhor, pois tinha alguns ferimentos profundos no estômago e seu manto preto estava manchado de vermelho. Seu rosto também estava ligeiramente pálido e manchado de sangue no canto da boca. Kozuki, depois de tantos anos, finalmente encontrou um oponente que poderia enfrentá-lo igualmente. A força de Ishiki era a mesma após a reencarnação, e ele realmente lhe causou dificuldades. Momoshiki, que assistia à luta de lado, estava irritado e indefeso também porque sabia que não tinha forças para interferir agora. Mestre Momoshiki. Um sorriso apareceu de repente no rosto deprimido de Momoshiki depois que ele ouviu essa voz. Capítulo 155 Perigo. Fora de Konoha. Mestre Momoshiki. Uma figura corpulenta manchada de sangue escorrendo de todas as partes de seu corpo apareceu à vista de Momoshiki correndo em sua direção. Momoshiki sorriu ao apontar as mãos para Kinshiki, e ele foi puxado em sua direção. Minato e os demais que perseguiam Kinshiki também chegaram e pararam um pouco confusos sobre o que Momoshiki queria fazer. Aos olhos inacreditáveis de Minato e dos demais, Kinshiki ficou preso na palma da mão de Momoshiki e de repente se transformou em uma fruta vermelha escura. Haha! Momoshiki riu alto enquanto comia todas as frutas de uma só mordida. Estrondo. Os punhos de Kozuki e Ishiki colidiram mais uma vez, criando um enorme fluxo de ar, mas a expressão no rosto de Kozuki mostrava preocupação. Ele queria impedir Momoshiki, mas não podia se dar ao luxo de ser descuidado contra Ishiki. Minato e outros ficaram surpresos ao ver Momoshiki comendo Kinshiki, mas a surpresa deles aumentou ainda mais quando viram um enorme chakra em erupção de Momoshiki quando ele começou a se transformar. Logo sua transformação foi concluída e a aparência de Momoshiki mudou. Longos cabelos grisalhos e 2 longos chifres curvados para trás, marcas pretas estavam por todo o corpo e um rinnegan dourado adicional na testa. Haha! Momoshiki, depois de ganhar um enorme aumento de poder, riu alto, e uma intensa pressão do vento irrompeu dele, empurrando Minato e outros. Uau! Momoshiki desapareceu de seu lugar, aparecendo na frente de Minato, cuja visão não conseguia acompanhar a velocidade de Momoshiki. Estrondo. Ah!
Baseado no instinto, Minato queria se teletransportar, mas mesmo assim já era tarde demais, pois um soco caiu na barriga de Minato. Minato tossiu sangue, voou para trás, bateu no chão com força e não se moveu novamente. Uau! Momoshiki não deu ao atordoado Kakashi e ao resto tempo para pensar e com sua velocidade máxima, apareceu diante de Itachi. Itachi rapidamente colocou chakra em seus olhos enquanto um esqueleto vermelho o cercava quando o punho de Momoshiki bateu nele. Estrondo. Mas assim como o vidro, ele se quebrou imediatamente e um punho poderoso caiu sobre seu peito. Assim como Minato, Itachi voou para trás, caiu no chão e desmaiou. Vendo Itachi e Minato serem derrubados sucessivamente, tanto Sakumo quanto Kakashi tentaram resistir, mas diante do poderoso Momoshiki, eles não conseguiram durar muito. Estrondo. Baque. Tanto Kakashi quanto Sakumo caíram no chão enquanto tossiam sangue e no momento seguinte desmaiaram. Hehe, é hora da sua morte. Momoshiki olhou para Minato desmaiado e o resto com desdém e então disse maliciosamente, olhando para Kozuki. Eles voltaram do futuro para matar esse cara, mas mesmo nesta linha do tempo, ele era muito forte. 2 deles já foram mortos, mas finalmente estão prestes a ter sucesso. Uau! Momoshiki desapareceu de seu lugar e correu em direção a Kozuki e Ishiki, pronto para se juntar à batalha. Svi. Sopro. Ah! Ishiki gemeu de dor ao pular para trás, mantendo distância de Kozuki enquanto uma de suas mãos estava em seu peito, de onde o sangue fresco escorria. Agao. Agao. Kozuki segurando a espada, ofegou enquanto seu rosto estava ainda mais pálido. Kozuki tinha certeza absoluta de que se fosse apenas Ishiki, ele já o teria derrotado. Devido à luta anterior com Momoshiki e Urashiki, ele estava muito cansado e perdeu muito sangue. Kozuki ofegante de repente franziu a testa ao parecer ver algo e rapidamente pulou para o lado esquerdo. Estrondo. Momoshiki caiu onde Kozuki estava, destruindo o chão por baixo. Haha, é hora de você morrer, mortal. Vendo Kozuki ofegante, Momoshiki riu ao sentir o cheiro da vitória. A expressão no rosto de Kozuki era ainda mais solene e pela primeira vez em sua vida, Kozuki estava em apuros. Lidar com Ishiki já era complicado, mas agora que Momoshiki melhorado se juntou, não pode piorar. Ishiki também sorriu enquanto seu rosto pálido manchado de sangue parecia altamente assustador. Uau! Momoshiki desapareceu, aparecendo diante de Kozuki, seu punho se movendo em sua direção. Estrondo. Sopro. Kozuki bloqueou o punho com sua espada, mas hastes pretas penetraram em seu estômago enquanto ele tossia ainda mais sangue. Estrondo. Momoshiki não deu tempo a Kozuki para puxar as hastes enquanto ele girava no ar e chutava Kozuki bem no peito enquanto Kozuki voava para longe, atingindo o chão. Bang. Cof Cof. Kozuki perfurou a espada no chão e, segurando o punho, tentou manter as pernas tremendo. Mas de repente Ishiki apareceu diante de Kozuki, e sua vara preta foi empurrada em direção à garganta de Kozuki. Kozuki não teve forças para bloquear a vara, pois só conseguia observá-la se mover em direção à sua garganta. Haha, então é o fim, desculpe. Kurenai, não consegui cumprir minha promessa de novo. À medida que a morte se aproximava, o tempo parecia desacelerar enquanto Kozuki pensava em toda a sua vida. Ele pensou em Kurenai, que o amava independentemente do que acontecesse, mas ele sempre a machucava e nunca conseguia cumprir sua promessa. Um sorriso fraco apareceu no rosto de Kozuki enquanto ele fechava os olhos, pronto para morrer. Uau! Sopro! A haste preta passou pela carne enquanto o sangue se espalhava. Capítulo 156 Raiva. Fora de Konoha. Estrondo. A chuva caía das nuvens escuras enquanto relâmpagos brilhavam, iluminando o céu escuro. Sopro. A vara passou pela carne enquanto o sangue se espalhava. Kozuki, esperando por sua morte, de repente franziu a testa, pois a dor esperada nunca veio, e ele sentiu um pouco de sangue quente derramando em seu rosto. Kozuki abriu os olhos e encontrou uma figura na frente, os olhos dela olhavam nos olhos dele, mas o sangue escorria dos cantos de sua boca. Um cavalo preto passou por seu peito e sua respiração estava um pouco pesada, mas ela tinha um sorriso fraco no rosto. Finalmente consegui ajudá-lo. Kurenai trouxe sua mão trêmula para frente e tocou as bochechas de Kozuki acariciando-a suavemente, com os olhos molhados de lágrimas. Baque. No momento seguinte, a mão deixou as bochechas de Kozuki e Kurenai caiu para o lado imóvel. O sangue escorria continuamente de sua ferida, deixando o chão molhado vermelho. Tum. Não. Kozuki, vendo Kurenai caindo para o lado, ficou atordoado, e uma expressão de desespero, raiva e tristeza apareceu em seus olhos. Ah! O rugido alto de Kozuki alcançou o céu, e Ishiki, que puxou a vara do peito de Kurenai, foi repentinamente empurrado para trás pela enorme pressão do ar. Estrondo. O céu de repente ficou vermelho e todos no mundo ninja ficaram surpresos com essa mudança. Vila oculta da névoa. O que está acontecendo? Meiterumi olhou para o céu vermelho em choque e também pôde sentir uma aura mortal cobrindo o mundo inteiro. Esconderijo da Akatsuki. Esta aura. Olhando para o céu vermelho acima e sentindo a familiar aura mortal, Fukashi imediatamente o reconheceu. O que esse monstro está fazendo? Fukashi viu uma mudança tão significativa e se perguntou o que aquele monstro estava tentando fazer. Konoha. Em Konoha, Tsunade também viu a mudança repentina e sentiu a aura familiar. Ela rapidamente reuniu alguns Zambu e partiu na direção de Kozuki e outros. Fora de Konoha. Ah! Kozuki rugiu de raiva quando uma aura vermelha escura irrompeu dele quando mudanças começaram a ocorrer em seu corpo. Uma máscara apareceu no rosto de Kozuki, e mudou cada vez mais, e o rugido de Kozuki de repente se tornou assustador, misturado com a voz de um monstro. O cabelo ruivo de Kozuki começou a crescer e sua pele começou a ficar pálida e uma massa começou a se formar em seu ombro esquerdo. Em questão de segundos, um novo braço foi gerado e 2 longos chifres apontando para baixo apareceram na cabeça de Kozuki. Longas unhas pretas em ambas as mãos e marcas pretas no peito. Kozuki estava totalmente reconhecível de antes, já que seu rosto também estava transformado.
transformado. Com um rosto branco de esqueleto e dentes afiados, Kozuki parecia inteiramente um monstro. Rugido. Kozuki ou vasto Lorde Kozuki levantou-se, rugindo com uma aura vermelha pairando ao seu redor enquanto uma longa lâmina preta aparecia em suas mãos, totalmente diferente da espada preta e prateada de antes. O que há com esse monstro? Momoshiki e Ishiki flutuaram juntos no ar enquanto Momoshiki dizia com medo nos olhos. Olhando para o céu vermelho e o vazio de Kozuki, ele ficou assustado, pois não conseguia entender que poder era necessário para tornar o céu vermelho de um planeta inteiro. Estrondo. Logo o rugido de Kozuki parou quando ele sacudiu levemente sua espada, e os quilômetros de chão atrás de Kozuki explodiram pela pressão do ar da lâmina. Este monstro, vendo a destruição causada apenas pelo golpe da espada, o medo apareceu nos olhos de Momoshiki e Ishiki. Rápido! Temos que sair. Momoshiki disse desesperado para Ishiki, que rapidamente tirou a tartaruga, e um portal colorido se abriu atrás deles. Sopro. Momoshiki, que estava prestes a entrar no portal, de repente parou quando seu rosto tinha uma aparência inacreditável. Desgraçado. Ishiki praguejou ao ver uma linha vermelha começar a aparecer no meio da cabeça de Momoshiki, chegando ao fundo quando o dividido Momoshiki caiu no chão. Devido aos poderes de Shinigami, até mesmo sua alma foi extinta quando Momoshiki morreu sem sequer ter a chance de implantar karma. Ishiki entrou apressadamente no portal, mas viu o monstro seguindo e entrou no portal também. Kozuki. Com os olhos entreabertos e sangue escorrendo, Kurenai disse enquanto olhava para o monstro Kozuki e chorou ao vê-lo desaparecer no portal. O colorido portal logo fechou, e Kurenai, estando fraca devido ao parto e agora gravemente ferida, desmaiou. Dimensão temporal. Morrer monstro. Ishiki, com raiva e desespero, atacou o monstro, mas só viu uma luz vermelha envolvendo. Ah! Ishiki gritou de dor, mas logo sua voz morreu e nenhum sinal de Ishiki sobrou. Kozuki, nesta forma, não conseguia pensar em nada, então pegou a tartaruga um pouco curioso como uma criança e caminhou sem rumo e caiu da plataforma e foi submerso pelas luzes coloridas e desapareceu. Capítulo 157 Campo de Batalha dos Deuses. Fora de Konoha. Estrondo. O trovão rugiu, o céu vermelho finalmente começou a escurecer novamente e a aura mortal que envolvia o mundo inteiro finalmente se dissipou. Uau! Junto com outros Anbu de Konoha, Tsunade chegou rapidamente ao ponto de batalha. Isso é simplesmente muito inacreditável. Olhando para a ravina continuando, centenas de quilômetros onde antes existiam montanhas e rios, mas todos foram arrasados até o nada. Tsunade ficou chocada. Qualquer vida naquela área foi destruída e todo o terreno ficou cinzento, perdendo a vitalidade. Que tipo de força é necessária para fazer isso? Anbu olhou para o terreno arrasado e disse com alguma emoção nos olhos. Talvez apenas o lendário sábio dos 6 caminhos possa fazer isso. Só ele pode ter o poder de destruir centenas de quilômetros de terra. Tsunade acalmou seu coração, chocada com a visão, e olhou em volta em busca de Minato e outros. Imediatamente ela avistou Minato e os outros e encontrou todos desmaiados. Leve-os de volta rapidamente. Depois de encontrar Minato e os outros desmaiados, Tsunade imediatamente ordenou que os levassem de volta para a aldeia. Finalmente Tsunade também encontrou Kurenai, que estava deitada no chão com sangue por toda parte. Pobre menina. Olhando para Kurenai, que havia desmaiado devido à perda de sangue, Tsunade sentiu uma tristeza profunda. Assim como ela, essa garota passou por muita coisa e suportou muita dor. Hoje foi um dos dias mais felizes de sua vida, mas virou um inferno e mais uma vez ela teve que sentir a mesma dor. Suspirar? Você se foi, de novo, você não pode simplesmente fazer essa garotinha feliz? Tsunade soltou um suspiro pensando em Kozuki, que não estava em lugar nenhum e se sentiu ainda mais triste por Kurenai. Ele havia prometido a ela que sempre manteria seu aluno feliz, mas quebrou a promessa mais uma vez. Estrondo. Tsunade e Anbu rapidamente levaram todos de volta para a aldeia, e todos os shinobi da aldeia foram ordenados a ficar alertas. O cadáver dividido de Momoshiki também foi trazido de volta e foi selado por enquanto e seria tratado mais tarde. Vila Oculta da Névoa. Você quer dizer que o demônio da espada causou o estranho fenômeno no céu? Terumi perguntou ao Keri Ninja, que estava diante dela relatando o que aconteceu fora de Konoha. Sim, Sr. Mizukage, de acordo com nosso espião, algumas pessoas de aparência estranha atacaram repentinamente a vila, e o demônio da espada lutou contra eles fora da vila. Quem pode lutar contra o demônio da espada? Terumi viu a força de Kozuki durante o exame Chunin. Ela não conseguia entender quem poderia lutar com ele. Infelizmente não sabemos muito sobre o inimigo, mas foi confirmado que o inimigo foi derrotado pelo Sword Demon. E quanto ao demônio da espada? Perguntou Terumi enquanto olhava para o Keri Shinobi. Ele está desaparecido. Depois da luta ninguém o viu. Envie uma carta para Konoha. Como aliados temos o direito de saber de tudo, pois envolve inimigos perigosos. Sim. Keri Shinobi saiu e Terumi recostou-se em sua cadeira, pensando nos inimigos que tinham forças para lutar contra Kozuki. Seja areia, pedra ou nuvem, todos receberam a notícia sobre o que aconteceu fora de Konoha e pediram detalhes. O terreno arrasado com centenas de quilômetros de comprimento foi chocante demais para todos e foi nomeado como Campo de Batalha dos Deuses. Esconderijo da Akatsuki. Você aprendeu sobre o inimigo? Fukashi perguntou enquanto olhava para Zetsu branco. Não, Konoha é muito cauteloso desta vez, e eles desenvolveram uma maneira de detectar meu chakra. Não posso mais me infiltrar em Konoha. No ano passado, tantos Zetsu brancos se infiltraram em Konoha rapidamente, então os cadáveres dos Zetsu brancos foram estudados e um método para detectá-los foi inventado. E quanto ao demônio da espada? Fukashi perguntou esperando que aquele bastardo estivesse morto. Ele está desaparecido. Ninguém sabe onde ele está agora.
Essa é a oportunidade que esperávamos, mas espere um pouco. Se ele realmente não aparecer mais, começaremos a executar nosso plano. Fukashi estava animado porque a oportunidade que ele esperava finalmente chegou, mas primeiro ele queria confirmar se Kozuki realmente havia partido. Ele não quer que ele estrague seu plano mais uma vez. Zetsu imediatamente contou a todos sobre os pensamentos de Fukashi quando eles concordaram rapidamente. Capítulo 158 Luta. Rugido. O céu estava escuro e uma lua vermelha pairava no céu. Um enorme monstro com 10 caudas atrás dele e um enorme olho vermelho com padrões pretos de Tomoe rugiu quando a energia vermelha começou a se acumular em sua boca. Um Bijudama em forma de cone foi formado, e o monstro atirou-o em direção ao igualmente massivo Susanoo azul na frente. Estrondo. Percebendo o Bijudama vindo em sua direção, Agoromo parado no cristal na testa infundiu mais chakra, e a lâmina colossal do Susanoo o desviou para o lado. O Bijudama caiu ao longe e uma enorme explosão foi desencadeada, e qualquer coisa dentro do raio da explosão foi reduzida a nada. Pare com isso, mãe, tente se lembrar do poder do amor, lutar só destruirá o mundo. Agoromo olhou para sua mãe que flutuava ao lado das 10 caudas enquanto tentava convencê-la. Ela tinha 2 chifres de coelho subindo de sua cabeça, e um Rinnegan também era visível em sua testa. Uau! Deixando um rastro verde no ar, uma pessoa apareceu flutuando ao lado de Agoromo. O casaco verde do chakra o envolveu inteiramente e atrás dele havia orbes negras flutuando. Eu alimentei vocês dois, mas assim como antes, até você me traiu, vou recuperar o poder que dei a vocês. Kaguya, que veio à Terra pela primeira vez, foi capaz de experimentar o amor, mas até ele a traiu, e tudo o que lhe restou foram 2 filhos. Kaguya os nutriu com cuidado e até compartilhou seu poder com eles, mas seus filhos a traíram apenas por causa desses humanos. Ela já havia confiado nos humanos, mas eles a traíram, e agora seus filhos estavam lutando contra ela por esses humanos. Ela ficou realmente desapontada. Irmão mais velho, o que fazemos agora? Vendo Kaguya recusando, Amura flutuando ao lado do Susanoo olhou para Agoromo, esperando sua resposta. Não temos escolha, temos que selá-la. Um olhar triste apareceu nos olhos de Agoromo por um momento antes de ser substituído por determinação. Somente selando sua mãe o mundo poderá ser salvo de sua destruição. Kaguya acenou novamente com a mão enquanto 10 caudas ao lado dela corriam em direção a Agoromo, que se preparava para outra rodada. Mas neste momento todos eles pararam de repente quando viram o céu escuro de repente ficar vermelho. Rachaduras começaram a aparecer no ar, e um portal colorido foi aberto, e uma figura com 2 chifres na cabeça e segurando uma espada negra na mão direita e uma tartaruga na outra saiu. O que está acontecendo? Vendo uma mudança tão significativa, tanto Agoromo quanto Amura ficaram atordoados, mas seu foco foi imediatamente na figura que saiu do portal. O que é aquilo? Olhando para o monstro humanoide, Agoromo não conseguia entender o que era. Kaguya também olhou, e uma expressão de surpresa apareceu em seu rosto por causa de seu Byakugan superior. Ela podia sentir a vasta aura desse monstro. Era muito forte e sua surpresa aumentou ainda mais quando viu a tartaruga em sua mão. Ela o reconheceu porque foi ela quem o trouxe à terra. Vasto Lorde Kozuki, percebendo a aura de Kaguya, Agoromo e Amura, olhou para eles. Quem é você? Kaguya perguntou enquanto olhava para o vasto Lorde Kozuki. Uau! Mas nenhuma resposta veio quando o monstro desapareceu de repente de seu lugar. Como? Kaguya estava apavorada, sentindo a aura atrás dela, pois não conseguia entender como ele aparecia atrás dela. Sopro. Como ela queria virar a cabeça para trás, a lâmina foi cortada verticalmente em suas costas e o sangue espirrou ao redor. Bang! Kaguya foi derrubada pela força da lâmina quando ela atingiu o chão com força, e uma ferida profunda apareceu em suas costas e estava cicatrizando muito lentamente. Mãe! Tanto Agoromo quanto Amura choraram porque não conseguiam acreditar que sua mãe foi derrubada com um golpe, e alguma preocupação estava estampada em seus rostos. Eles nunca quiseram matá-la, eles só queriam selá-la. Ao ouvir a voz deles, vasto Lorde Kozuki olhou para eles e mais uma vez desapareceu de seu lugar e ficou diante do cristal na testa do Susanoo. Tão rápido, este foi o pensamento de Agoromo, já que nem mesmo seu Rinnegan conseguia ver como ele aparecia na sua frente, e não havia como parar seu ataque agora. A lâmina do vasto Lorde Kozuki foi empurrada em direção ao Susanoo, e quando estava prestes a atingir o Susanoo, parou de repente. Rugido. Agoromo viu o monstro parar de repente quando de repente começou a rugir alto e parecia estar lutando com alguma coisa. Uau! Agoromo rapidamente dispersou o Susanoo e com Amura recuou, mantendo uma certa distância de Kozuki. Irmão, e agora? Olhando para o monstro, a expressão no rosto de Amura não era boa, pois ele não conseguia entender como eles iriam lidar com esse monstro. Eles estavam tendo dificuldades contra a mãe dela, mas esse monstro até a derrotou com um único movimento. Foi muito chocante. Vamos esperar e ver. Agoromo sabia que apenas ambos tinham o poder de resistir a esse monstro. Se eles recuarem, este monstro destruirá o mundo. E com seu Rinnegan, ele podia ver que a aura desse monstro era instável, como se estivesse lutando com alguma coisa. Rugido. Svi. Agoromo e Amura viram o monstro rugindo cada vez mais e de repente ele cortou a lâmina em direção à própria cabeça. Uma buzina voou e caiu, e eles viram o monstro parar de se mover. Rachaduras apareceram em seu rosto e finalmente, como vidro, ele se quebrou e um belo rosto de aparência cansada apareceu. Baki. Kozuki só viu o céu escuro por um segundo antes de sua visão escurecer e cair no chão, e seu corpo começou a se transformar de volta ao original, exceto com a adição de outro braço. Capítulo 159 Resolução.
O céu estava escuro e a lua vermelha era o sinal de um desastre que se abateu sobre o mundo abaixo dela. Baki, Kozuki, que finalmente conseguiu recuperar o controle de seu corpo, caiu do ar e desmaiou no momento seguinte. Ele acabou por ser um humano. Tanto a Goromo quanto a Mura ficaram surpresos com a transformação do monstro. Irmão mais velho, o que devemos fazer com ele? A Mura perguntou enquanto olhava para Goromo, pois podia ver que aquela pessoa havia desmaiado, e eles poderiam lidar com ele rapidamente agora. Ele tem um coração bondoso. Naquele momento, ele impediu que seu monstro interior me atacasse, e pude sentir que ele estava com uma dor profunda, como se tivesse perdido algo precioso. Talvez isso o tenha transformado em uma fera antes. Vamos selar, mãe, não teremos uma oportunidade tão boa de novo. A Goromo olhou para Kaguya, que estava deitada em um buraco e tentava se recuperar, mas a cura era muito lenta e ela ainda não conseguia se mover nem um centímetro. Uau! Ambos desapareceram de seus lugares e apareceram ao lado da fraca Kaguya que estava deitada na cova. A Goromo, a Mura. Percebendo seus filhos, Kaguya disse fracamente enquanto lágrimas brotavam de seus olhos ao saber que estava prestes a ser selada. Esse monstro a incapacitou com um único movimento, e agora ela só podia observar seus filhos enquanto eles a selavam. Perdoe-nos, mãe. Tanto a Mura quanto a Goromo bateram palmas em respeito à mãe, e nos momentos seguintes, ambas as palmas foram pressionadas em Kaguya. Shibaku Tensei. Tanto a Goromo quanto a Mura gritaram, e toda a terra começou a tremer, e com Kaguya como centro, pedras começaram a flutuar no ar. Logo uma vasta esfera cujo comprimento e raio estavam fora dos gráficos apareceu suspensa acima do céu. Quase parecia outro planeta. Mas tanto a Goromo quanto a Mura não perceberam quando Kaguya foi selada. Uma massa negra de repente se separou e caiu no chão. O recém-nascido Zetsu negro olhou para sua mãe selada no céu, depois para a Goromo e a Mura, e finalmente para a figura de cabelos ruivos deitada no chão desmaiada. Zetsu negro não conseguiu ver a figura claramente e saiu imediatamente, pois não queria ser visto por seus irmãos. Depois de selar Kaguya, os dois irmãos imediatamente desfizeram o Tsukuyomi infinito colocado no mundo. Finalmente está feito. Tanto a Goromo quanto a Mura suspiraram de alívio e sentaram-se, cansados da batalha inicial. E ele? Depois de descansarem, os dois se levantaram. A Mura perguntou sobre Kozuki, que ainda estava inconsciente. Vamos levá-lo de volta. A Goromo decidiu levar Kozuki de volta com ele e a Mura não discutiu mais. Logo os dois retornaram para sua aldeia, que foi destruída, e usando seus poderes, imediatamente começaram a reconstruir. Apenas com um único jutsu de madeira de Agoromo, uma nova vila foi reconstruída, e ambos e o desmaiado Kozuki chegaram à sua nova casa. Eu, finalmente consegui ajudar você. Com lágrimas nos olhos, Kurenai olhou para Kozuki e colocou as mãos trêmulas nas bochechas dele, acariciando-a suavemente. Baki. No momento seguinte ela caiu e seu sangue tingiu o chão de vermelho. HU-1. Kozuki de repente sentou-se e respirou pesadamente como se tivesse visto um pesadelo. Kozuki respirou fundo se acalmando enquanto a memória anterior finalmente começava a clarear. Ao contrário de Ichigo, ele podia ver claramente o que estava acontecendo lá fora quando se transformou em um vasto lorde. Furioso, ele não conseguiu controlar seu corpo e se transformou em um monstro irracional. Foi assim que você se sentiu todos esses anos? Talvez seja karma. Sentindo a dor constante em seu coração aumentando a cada minuto, Kozuki olhando para o teto de madeira disse um pouco distraidamente. Ele viu Kurenai sendo empalada com o bastão preto com seus próprios olhos, e ela já estava fraca antes devido ao parto. Ela está morta, ou talvez ainda viva. Kozuki estava perdido em pensamentos, mas de repente a porta do quarto foi aberta e duas figuras entraram. Ah, você está acordado. Vendo Kozuki olhando fixamente para o teto, a Goromo disse. Ao ouvir a voz deles, Kozuki olhou e mesmo depois de ver o jovem sábio dos 6 caminhos, seus olhos não tinham nenhum interesse neles. Isso era seu, aqui. Obrigado. A Mura trouxe o dispositivo do tempo da tartaruga na frente de Kozuki, que olhando para ele por um tempo pegou-o e agradeceu, com a voz cheia de tristeza. Eu sei que é tarde, mas você pode nos dizer quem é você e de onde você é? A Goromo tomou a iniciativa de iniciar uma conversa séria, pois queria que suas perguntas fossem respondidas. Eu sou de um lugar muito, muito distante. Ao ouvir suas palavras, Kozuki respondeu a pergunta e não lhes contou a verdade. Você quer dizer que você também é de onde minha mãe veio? A Goromo perguntou rapidamente, pois esperava que esse cara soubesse algo sobre a origem de sua mãe. Não. Kozuki balançou a cabeça, pois realmente não sabia de onde vieram Kaguya ou os membros do clã Otsutsuki. A Goromo ficou um pouco desapontado, mas não perguntou mais. Depois de aconselhar Kozuki a descansar bem, eles partiram para tratar os feridos, já que sua luta com Kaguya feriu muitas pessoas sem saber. Kozuki foi mais uma vez deixado na sala, perdido em pensamentos. Eu preciso voltar. Enquanto Kozuki estava perdido em pensamentos, a imagem do recém-nascido Renji apareceu em sua mente e a determinação estava novamente em seus olhos. Seus amigos, seu filho e provavelmente Kurenai, ainda vivo, estão esperando por ele. Ele não pode perder tempo aqui lamentando. Kozuki olhou para a tartaruga em suas mãos, pois essa coisa poderia ajudá-lo. Capítulo 160 Jornada. Suspirar? Parece que eu teria que esperar um pouco. Com uma expressão de decepção no rosto, Kozuki colocou o dispositivo do tempo no espaço do sistema. Agora mesmo, quando ele queria voltar ao seu tempo, a tartaruga falou enquanto lhe contava sobre o esgotamento de energia. Eles voltaram há quase 1000 anos. Um salto no tempo tão vasto esgotou muita energia deste dispositivo. Levaria pelo menos alguns anos para recarregar completamente, e só então ele poderá voltar à sua linha do tempo. Depois de guardar a tartaruga, Kozuki se concentrou em seu painel de propriedades. Kozuki podia sentir que sua força havia atingido um nível que ninguém, pelo menos qualquer
qualquer personagem em sua memória do mundo ninja foi capaz de alcançar. Para um tiro, Ishiki Momoshiki Kaguya a força necessária, pelo menos mundo ninja, não deveria ter visto isso antes. Anfitrião, Kozuki Shiro. Idade, 27. Modelo, Shanks concluído, Ichigo 50%. Habilidades, observação aqui, Ultimate. Armamento aqui, Ultimate. Conquistadores aqui, Ultimate. Modo sábio. Esgrima grau 4. Shikai, Bankai. Holovicação. Adereços, Shuzui. Grifo, ouro puro. Máscara de mimetismo. 50% já em. Vendo o progresso, Kozuki ficou um pouco surpreso, mas não sentiu nenhuma felicidade por ficar mais forte. O preço que ele pagou é muito alto e a dor em seu coração não diminuirá, mesmo que ele se torne forte. Suspirar, soltando um suspiro novamente, Kozuki se levantou ao sair e viu o lindo céu estrelado e a linda lua. Eu dividi o 10 caudas em 9 bestas. Espero que eles possam se dar bem com os humanos. 9 magatamas verdes flutuavam acima da palma de Agoromo, e dentro dela havia lindas feras recém-nascidas. Eles são meio fofos. Amura achou a raposa laranja sonolenta muito fofa. Nesse momento, eles ouviram o som da porta se abrindo e viram Kozuki com uma máscara no rosto saindo. Eu posso ver a determinação em seus olhos. Parece que você superou tudo o que passou muito rapidamente. Agoromo viu Kozuki chegando perto deles, e vendo os olhos de Kozuki através da máscara, que não parecia tão perdido como antes, ele sabia que havia superado isso. Obrigado por cuidar de mim. Kozuki chegou ao lado de Agoromo e agradeceu, pois sabia que se Agoromo quisesse, ele poderia tê-lo machucado quando ele desmaiasse. Devíamos agradecer, por causa da sua ajuda conseguimos selar a mãe rapidamente. Devido ao envolvimento de Kozuki, eles só conseguiram selar Kaguya depois de uma luta de meio mês. No original, demorou meses até que pudessem selá-la, e isso também danificou a terra. Por isso ficaram gratos a Kozuki porque, com a sua ajuda, muitas vidas foram salvas. Kozuki sorriu ao ouvir suas palavras, e então sua atenção foi desviada para a cauda flutuando acima da palma de Agoromo. Eu dividi o chakra das 10 caudas em 9 formas. Amura disse que elas são fofas. Vendo Kozuki olhando para as bestas com cauda, Agoromo, sem qualquer hesitação, disse a ele. Kozuki queria dizer a ele que eles não eram tão fofos quanto ele pensava. Nas gerações posteriores, eles eram temidos e ninguém ousaria considerá-los fofos. Mas ele naturalmente não lhe contará, pois sabia que sua pequena ação poderia mudar completamente o futuro. Kozuki, depois de vir aqui, também obteve a resposta que queria saber. Engraçado, ele sempre procurou por si mesmo. Talvez sentindo a forte aura de Kozuki, a besta de cauda dentro do magatama acordou e olhou para Kozuki e uma expressão de medo apareceu em seu rosto. Kyuubi até parecia ter lágrimas nos olhos com medo de Kozuki, fazendo Kozuki rir. Irmão, eu cuidarei da mãe. Deixa esta terra para você. Neste momento, Amura disse a Agoromo, que acenou com a cabeça enquanto Amura batia levemente seu cetro no chão e se transformava em luz movendo-se em direção à lua. Antes de sair, ele acenou levemente para Kozuki, que acenou com a mão em sua direção. Agoromo também colocou as bestas recém-nascidas de volta em seu corpo. Próximo dia. Tem certeza de que podemos percorrer o mundo juntos? Agoromo disse a Kozuki, que segurava uma máscara nas mãos e usava uma capa cinza acima da camisa roxa e calça preta, e uma espada com punho verde estava pendurada em sua cintura. Obrigado por tudo, mas me desculpe, tenho que sair sozinho. Kozuki não queria mais ficar com Agoromo, pois não queria que a história mudasse. Agoromo suspirou ao ouvir a resposta de Kozuki e não insistiu mais. Espere, você não me disse seu nome. Kozuki se virou e saiu, mas mal deu 2 passos antes de ouvir a voz de Agoromo. Kozuki parou e olhou para Agoromo. Seus lábios se ergueram em um sorriso enquanto ele dizia: Akagami Shanks. O vento rápido soprou enquanto o manto cinza de Kozuki flutuava no ar enquanto Kozuki saía enquanto acenava com a mão direita. Akagami Shanks, eu lembro de você. Agoromo disse com um sorriso ao ver as costas de Kozuki finalmente desaparecendo de sua vista. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.